Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com/café com velocidade, está começando a edição 665 do seu podcast semanal sobre automobilismo. E agora, para falar sobre o Grande Prêmio da Bélgica, Spa-Francorchamps, aquela pista que todo mundo espera, que todo mundo fantasia que vai vir uma corrida maravilhosa pela frente, e nem sempre é o que acontece. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a Ferrari que andou lá atrás, como não havia andado ainda nessa temporada, e diversos outros assuntos. Mas antes de eu dar o spoiler aqui completo do que vem para esse programa, deixa eu começar a chamar os meus companheiros de bancada, começando com ele, o Will Bueno, direto de Balneário Pissarras, lá em Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, Will. Foi a pior fase da Ferrari, né? Não sei se você concorda comigo. É o fundo do poço ou dá para descer um pouco mais? Seja muito bem-vindo. Saudações, Raposo, ouvintes, espectadores e todos vocês aí do Café com Velocidade. Cara, eu tava tentando hoje lembrar, eu falei assim, olha, eu acompanhei, comecei a ver Fórmula 1 quando a Ferrari estava ali no seu jejum de 21 anos. Desses 21 anos eu acompanhei pelo menos 10. Eu me lembrei de alguns anos terríveis da Ferrari, 93, 92, só que tinha uma diferença, que naquela época, além do carro ser ruim, a Ferrari também não tinha pilotos assim muito bons. Hoje, a Ferrari Como tem assim, Gerhard Berger? Como assim não tinha piloto? mas né? Jean Alesi. E hoje, Ivan Capelli, e hoje a Ferrari tem uma ótima dupla de pilotos e não vai. E sinceramente, assim, não sei se chegou já no fundo ou se ainda pode piorar mais ainda. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Pessoal, quando o Will fala a Ferrari tem uma ótima dupla de pilotos, ele está falando a informação dele não condiz, talvez, aí com a opinião de todo o programa. Trazendo ele, Fábio Campos, direto da minha querida BH que está voltando, né, a rodar novamente depois do coronavírus. Seja muito bem-vindo, Fábio Campos, com a bandeirinha da Bélgica ali ao fundo. Fábio Campos, pergunta direta para você, assunto que será tocado no segundo bloco, né? A qualidade da corrida, né? Tivemos mais uma vez uma pista que é tida como a pista fantástica preferida entre 11 a cada 10 pilotos, a Rouge, né? Todo ano a história da Rouge, curvas de alto e tudo mais, mas a corrida ficou bem aquém daquilo que poderia ter sido, mesmo com a intervenção do safety car, que o senhor às vezes torce para acontecer, para ver se dá uma sacudida na corrida. Seja muito bem-vindo. Olá para você, Raposo. Primeiro lugar, corrigindo, é assunto do primeiro bloco. Você falou segundo, mas é assunto do primeiro. Pelo menos aqui na minha anotação. Exatamente. A bandeirinha da Bélgica é para lembrar o ouvinte que essa semana tem live, na quinta-feira, contando histórias de viagem com o Thiago Raposo, Fábio Campos. E o Will Bueno, eu tenho certeza que vai cumprir a sua palavra. Eu também tenho certeza que ele vai aparecer. Eu não vou dizer cumprir palavra, porque ele não falou ainda. Ele fica caladinho para sair de fininho. Mas eu tenho convicção de que o Will vai aparecer também para conversar com a gente sobre viagens, sobre histórias, percalços, sustos, histórias engraçadas, outras nem tanto, que a gente vai contar na live de quinta-feira sobre como é seguir o automobilismo, seguir as corridas de carro pelo mundo afora. Tem até uma história do Brasil que é épica também. Talvez eu conte. Se tiver muita audiência, eu conto. É épica, tem uma história que não sei nem se você conhece essa história, Raposo, mas enfim, fica guardada para a live de quinta-feira que a gente vai fazer aqui no YouTube, no mesmo esquema que a gente faz o Café com Velocidade. No programa 666. Não, o programa 666 é na próxima segunda, não é isso? É uma live. Não, nós vamos se o programa da quinta-feira vai ser aberto para todo mundo, é programa 666. Tá bom, tá certo. Você que é chefe aí, você que manda. Mas vamos lá. Histórias do outro lado do mundo. Histórias do outro lado do mundo. E histórias divertidas. Vai ser um programa bem pessoal. Nós vamos falar de corrida, nós vamos falar de histórias de viagem. E já fica aqui o convite para todo mundo que está já chegando aqui no chat e acompanhando a nossa gravação. Vamos lá, Raposo. Vamos discutir a corrida, vamos discutir o que aconteceu na Bélgica, vamos discutir a qualidade do que a gente viu, que foi muito baixa, na minha opinião. A gente tem um 2020 fraquíssimo em termos esportivos, em termos
de disputa na pista, em termos de ultrapassagem, em termos de emoção. Você falou do safety car, o safety car ele pode salvar uma corrida, mas ele pode estragar também uma corrida, né? Como aconteceu no Grande Prêmio da Bélgica, quando, por ter o safety car e todos irem para o box e colocarem o pneu duro, a imensa maioria, todos tiveram que esticar o stint, ficar ali poupando, sem poder fazer nada, sem poder forçar. Ou seja, o safety car dessa vez não ajudou a corrida, pelo contrário. Mas a culpa não é do safety car, né? A culpa é de toda uma formulação que a gente vai fazer aqui durante o programa. E, claro, evidentemente, a gente vai discutir, né, Raposo, já para passar para você, toda a questão de uma corrida. Eu até escrevi sobre isso hoje à tarde, né? Eu não sei se foi por causa da pandemia, mas o Grande Prêmio da Bélgica, a organização belga, sediou não só o Grande Prêmio de Fórmula 1, como o festival anual do DRS, que nos 2 últimos anos foi sediado em Paul Ricard. Dessa vez, talvez foi por conta da pandemia, foi sediado em Spa-Francorchamps. Muito assunto a gente tem para discutir, Raposo, neste e no segundo bloco, quando a gente vai discutir também a nova casa, qual poderá ser a nova casa de transmissão de TV para o Brasil, oficializado que foi o fim da Globo nos domingos de manhã, transmitindo Fórmula 1, né, Raposo? Os impactos que isso podem causar, inclusive aqui, neste podcast. Discutiremos isso muito bem discutido no segundo bloco. Ouçam, fica aí a dica para vocês, né? Só relembrando a todos vocês, nós temos um programa de apoio, né? O apoia.se/Café com Velocidade. É um programa que tem algumas recompensas, né, para quem nos apoia. Na faixa até R$14 entra no grupo exclusivo do WhatsApp. De R$15 a R$24 você tem programas aí exclusivos sobre algumas outras categorias, que diz a lenda que semana que vem esse programa, enfim, será gravado para pôr em ordem aí MotoGP, Fórmula 2, Indy, Fórmula E. Da faixa de 25 a R$29 são lives exclusivas, né, como essa da quarta-feira agora, que vai ser aberta, porque o Fábio Campos é um cara de bom coração. Eu que sou excepcionalmente, porque era o tipo de live fechada e recompensa para quem está lá colaborando entre R$25 e R$29. E acima de R$30, né, o pessoal está acumulando pontos aí, né, para a cartelinha do sorteio do ano que vem, para falar sobre, para fazer o sorteio do Grande Prêmio do GP do Brasil. E são isso. Então, vocês são convidados, apoia.se/Café com Velocidade. E vamos agora começar de cara esse programa. Vamos começar falando sobre Ferrari. Nós recebemos aqui, Will, bem em cima dessa pergunta que eu fiz para você na abertura, um e-mail do Eliezer Villien, espero estar falando o nome certo dele. Ele diz: há tempo que assisto vocês, mas é a primeira vez que escrevo. Será que quando os mecânicos montaram a Ferrari, eles esqueceram de colocar o motor dos carros, colocaram da Fórmula 2? Nem nesse sentido, o tom dele de piada, mas do fundo do poço, e o que nós chegamos, para a gente começar então a desenvolver esse assunto. Eu não, sinceramente, assim, é difícil em termos de qualidade, em termos da questão específica do desempenho do carro. A única coisa que nos vem à cabeça é realmente a questão do motor, né? Ou seja, o que será que tinha naquele motor de 2019 que dava tamanha diferença assim, a ponto da Ferrari andar tão lento, tão para trás. Teve um gráfico que foi compartilhado muito esse final de semana, e do desempenho, né, da comparação das voltas de 2019 com de 2020, todas as 9 equipes melhoraram, só a Ferrari piorou o seu desempenho. Mas o problema da Ferrari vai muito além, né, do desempenho do seu carro. Eu acho que toda a equipe, a estrutura, a estratégia, eles estão, a impressão que dá, assim, que eles estão absolutamente perdidos, né? Enquanto a Mercedes, ela troca pneus dos seus 2 pilotos em 5 segundos e não faz com que nenhum deles perca tempo, a Ferrari consegue fazer um pit stop para um piloto de forma sem que ele perca tempo, sem que ele seja prejudicado, sem que prejudique a estratégia do outro piloto, porque teve que ir lá, em um pit stop do Leclerc, teve que jogar lá o ar comprimido
e aí não pôde chamar o Vettel, porque senão o Vettel ia perder tempo. E depois outro pit stop do Leclerc também teve problema, também esqueceram o pneu. A estratégia, eles estão perdidos. Olha, o piloto fala, tá, se me colocou esse pneu, o que eu faço? Já a gente te conta. E aí, plano A, B ou C? Então, assim, não dá para entender o que acontece com a Ferrari. Quer dizer, ao que parece, né? Transparece um comando absolutamente perdido da equipe, e isso se reflete em tudo, né? Se reflete, né, começando com o desempenho do carro e desorganização, e agora a Ferrari vai passar por um momento assim, digamos até constrangedor, né? Porque vai ter 2 corridas seguidas na sua casa, né? Ou seja, Monza depois Mugello, ainda vai ter Imola, ou seja, era o ano assim que estaria, digamos, totalmente favorável para a Ferrari, assim, né? Porque vão ter 3 corridas ali no quintal de casa, vai ter sua corrida, seu grande prêmio de número 1000, e parece que vai ter público, né, na corrida de número 1000 da Ferrari. Como será que vai ser aquele público lá vendo a Ferrari, vendo muito provavelmente o Lewis Hamilton igualar o Michael Schumacher, vendo muito provavelmente a Ferrari com um desempenho totalmente pífio, né, comparado aí com os últimos anos, que já, assim, ganhou corridas, mas esteve longe de brigar por campeonato. Então, realmente, eu acho que, como eu falei no começo aqui, né, eu acompanho Fórmula 1, acompanho a Ferrari no seu maior jejum, mas, honestamente, dessa maneira, andando assim, lá atrás, né, fora da zona de pontuação, dessa maneira, eu, sinceramente, não me lembro de ter visto, não. Fábio Campos, o Will fala aí, tocou no assunto sobre falta de comando, né, da equipe. E se a gente for focar nessa questão, falta de comando, né? Quantos você lembra de cor aí, Fábio Campos? Os nomes que passaram pelo comando da equipe desde a saída da dupla campeã, Jean Todt e Ross Brown. A constante parece time de futebol, né? Começa a perder troca, trocando. Isso, de certa forma, pode estar influenciando também, né? Ou você não concorda com o ponto onde chegou a Ferrari? Raposo, eu não acho que seja por causa de trocas, não. A questão não é continuidade, a questão é competência, né? A questão é saber fazer o serviço. E o que a gente está vendo na Ferrari, o que a gente viu na Ferrari, eu acho que já está na hora da gente ir além da questão do motor, embora essa questão não possa ser esquecida em nenhum momento. Essa questão tem que ser lembrada, essa questão tem que ser questionada, essa questão tem que estar em constante lembrança pela imprensa, por quem cobre a Fórmula 1, porque essa questão não é pequena. Mas a Ferrari revelou esse final de semana, a Ferrari mostrou, a Ferrari deu a entender esse final de semana que o seu problema é muito maior do que o simples motor que foi pego na ilegalidade, foi descoberto pela FIA, não foi revelado o que, o público não teve direito de saber o que era, mas a cada final de semana fica mais feio para a Ferrari e para a FIA, porque a cada final de semana fica evidente o tamanho da pancada que a questão dos motores revelou. Só que esse final de semana a coisa foi pior, porque a Ferrari, quem assistiu a sexta-feira, treino 1, treino 2, quem assistiu sábado, treino 3, não sabia se a Ferrari sairia do Q1. A Ferrari terminou um desses treinos com o pior tempo, mas o pior tempo pleno, sem problema, sem nenhum tipo de questão que não fosse puramente desempenho. Então a Ferrari entrou, o grande susto para mim do final de semana foi a Ferrari entrar no qualifying com uma enorme perspectiva de não passar do Q1, né, e sofreu para passar, mas passou. Isso foi até estranho, porque ficou a impressão de que estava menos pior, sendo que estava muito ruim. Há uma questão estrutural na Ferrari, só que o problema é que a Ferrari não é mais o caso, eu acho, Raposo, de uma equipe que se beneficiou um pouco por fazer uma coisa fora do regulamento. Não, a Ferrari
se apoiou totalmente numa irregularidade. Totalmente. Na hora que essa irregularidade foi corrigida, a equipe foi completamente perdida. Ficou completamente perdida. Do que eu estou falando? É fazer um carro carregado de pressão aerodinâmica, de arrasto, contando com um motor ilegal. Na hora em que esse motor é retirado e o motor perde 50 cavalos, é o que se especula, que é uma coisa absolutamente gigantesca, 50 cavalos em Fórmula 1, não tem o carro para cobrir, porque o carro foi desenhado para um supermotor. Aí o que eles têm que fazer? Eles têm que chegar na Inglaterra, chegar na Bélgica e tirar a asa de qualquer maneira, e arrancar a asa. Fez com que eles tomassem 1,6 segundo da Mercedes no segundo setor de Spa. Eles tomaram 1,6 em um setor. Eu não preciso falar mais nada depois disso. E você acredita que foi a pergunta que fizeram, né? Fundo do poço. Não tem muita perspectiva, né, para 2021, já que está tudo congelado. Você acha que vale a pena trabalhar no conceito desse carro para conseguir recuperar isso? Ou é focar em 2022, onde nós temos uma Fórmula 1 nova recomeçando? Não, eles hoje não têm essa opção. Eles estão com as mãos totalmente amarradas. Eles não podem trabalhar no kart 2022, ninguém pode. Eles podem ir extraoficialmente. Existem as pequenas mudanças, né, em asa e tal, que se pode fazer e tal. Não, assim, eu estou falando de 2022. Primeiro sobre 2022. Eles não podem trabalhar no kart 2022, porque está proibido. Eles podem no engenheiro marcar dinheiro, mas o carro ainda não tem todos os seus parâmetros definidos. Então, não tem como dar o pulo do gato ainda para 2022. Eles vão poder trabalhar em 2022 a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. E 2021 eles vão fazer o que todo mundo está fazendo. Eles vão tentar aprimorar um projeto, mas o chassi não muda. Eles vão ter que, enfim, tentar pequenos ganhos. É por isso que o presidente da Ferrari já veio a público dizer que não tem o que fazer até 2022, porque o engessamento dos projetos é claro, dá para se mexer em asa, a aerodinâmica está liberada, tá, mas o chassi é o mesmo, você não vai poder fazer nenhuma grande revolução, você vai ter um sistema de tokens, né, que você vai ter que gastar ficha numa área. Então, se a Ferrari gastar todas as fichas no motor, ela não pode mexer no carro. Então, ou ela gasta menos fichas e não dá um salto tão grande no motor, porque cada parte do carro consome um certo número de fichas. Então, tokens são fichas, né, traduzindo mais ou menos para o português no sentido da Fórmula 1. Então, essa é a sinuca que eles estão, Raposo. Eles vão sofrer por mais 1 ano e meio. Will, chegamos aqui com mais um e-mail do ouvinte sobre o assunto Ferrari, o Maurício Cavalcante. Manda aqui pra gente, né? Após mais um desempenho pífio da Ferrari, me peguei refletindo sobre o assunto. Muitos dizem que a Ferrari é uma equipe que tem torcida assim como os times de futebol. Levando isso em consideração, me peguei traçando um paralelo entre os clubes e a Ferrari. Quando um clube tem divisões políticas, muitas vezes com um conselho deliberativo nas mãos da oposição, o executivo não consegue trabalhar e desenvolver resultados nos gramados. Não seria este um problema também na Ferrari? Uma equipe empresa com várias vertentes internas que não consegue se harmonizar e levar para as pistas todo o seu potencial. Vejo muitas análises sobre 2020 da Ferrari com base na suposta punição da FIA sobre o motor de 2019. Mas analisando os últimos anos da Ferrari, não dá para dizer que o grande e verdadeiro problema é a política interna? Olha, o problema, na verdade, é o que a gente está falando, assim, tem sim a questão da política, tem a questão da imprensa, né, porque a pressão em cima da Ferrari, como né, o ouvinte falou, e como a gente ouve isso nas transmissões, principalmente, né, a Ferrari é como um time de futebol, a Ferrari tem torcida, então isso querendo ou não, ela reflete, né, em algumas decisões de dirigentes, assim, com relação a pilotos, com relação a tudo, que às vezes tomam, por exemplo, você não vê a McLaren não tem a torcida da McLaren, que é a imprensa que fica, tem, claro, a imprensa inglesa também e tal, mas não é igual a Ferrari, então isso ajuda, né, na questão dos pilotos, a imprensa fica pressionando ali um piloto a sair, o piloto a ficar,
Né, e isso prejudica, de certa forma, o desempenho da equipe, e junto com a pressão, né? Cada ano que a Ferrari passa fracassando, aumenta a pressão, seja, né, digamos, dos acionistas, seja da imprensa, seja da torcida, e quando se trabalha com pressão e com muita politicagem envolvida, realmente é difícil acertar, a não ser quando você tenha um super time, né, como a Ferrari teve lá nos anos 2000, com Michael Schumacher, tudo encaixadinho, tudo bem feito, e mesmo assim levou-se tempo, né, para desenvolver esse projeto, para se tornar um projeto vencedor, mas nesse caso, né, a gente tem assim, apostou-se no Sebastian Vettel em 2015, se a gente voltar mais para trás, né, apostou-se em Fernando Alonso, não deu certo, o relacionamento acabou desgastado por declarações de cá, de lá. Depois apostou-se em Sebastian Vettel, que de fato assim nunca teve assim um super carro. Teve um carro bom a ponto de competir, mas nunca teve um super carro dominante que lhe desse chances assim de ganhar um campeonato até com uma certa, digamos, facilidade. E aí essa relação com o próprio Sebastian Vettel, que já está acabando, já, né, imprensa, torcida criticando e saindo dessa forma ruim, né? Então, a Ferrari é uma estrutura muito complexa, que tem muitas coisas envolvidas e que acabam realmente, quando o resultado não vem, isso acaba ficando escancarado, e aí é isso aí que a gente está vendo hoje. Mas eu não acho que seja esse o problema, não. Eu acho que a gente tende a buscar respostas no passado que não são necessariamente não é necessariamente a situação do presente. Eu não acho que seja o caso, esse e-mail que o Maurício mandou, eu não acho que seja o caso, não. A gente não está vendo briga política na Ferrari, a gente não está vendo problema interno, nada transbordar, a gente não está vendo. A gente vê ali a questão do Vettel, né, que está se desentendendo, mas isso é uma coisa, digamos assim, na linha de frente, né? Mas nos bastidores, o problema da Ferrari não é político, o problema da Ferrari não é pressão da torcida, nossa, a torcida está nos pressionando, então o nosso motor saiu ruim. O problema da Ferrari é técnico, o problema da Ferrari a Ferrari fez o carro que não podia, trapaceou no regulamento e foi pega. E aí o projeto todo ficou torto. Eu acho que a Ferrari pode até pensar em troca, sim. Eu acho que está na hora da gente questionar esse tal desse Mattia Binotto. Claro que a gente tem que questionar. Isso é normal, o cara não entrega, a equipe não entrega, o capitão é igual ao Williams. O capitão tem que responder por isso. Agora, eu acho que o problema da Ferrari é puramente técnico. Os caras não conseguiram fazer um carro porque, repito, na minha opinião, desenharam um carro com supermotor, tiraram o supermotor e os caras não têm o que fazer. Não tem o que fazer. Eu concordo, eu concordo com isso. Mas a questão, assim, só o ponto que eu coloquei é que, às vezes, algumas decisões, né, podem sim ser influenciadas, né, por pressão de imprensa, por pressão enfim, da torcida, vamos dizer assim, que acabam sendo um pouco equivocadas, né? Como, por exemplo, a questão do Sebastian Vettel. A forma como a Ferrari tratou o Sebastian Vettel, ao meu ver, tem uma influência da questão, assim, da imprensa ficar ali em cima do Vettel, né? Digamos, não me veio a palavra agora, como é que é, meu Deus? Você acaba... Oh, meu Deus, a palavra... Sucumbindo? Queimando o cara, vamos dizer assim, queimando o cara. Eu acho que isso tem uma certa pressão, assim, uma certa relevância, vamos dizer assim. Eu acho que isso, de certa forma, influencia. Não. Pode concluir. Não, é isso. É o seguinte, assim, eu acho o seguinte, a gente fica com uma impressão de que pela torcida da Ferrari ser apaixonada, de que ela exerce uma pressão maldosa, como acontece, como foi a referência do ouvinte, com time de futebol no Brasil. Isso não acontece. Eu já assisti corrida em Monza 3 vezes, de Fórmula 1. Eu conheço bem a torcida da Ferrari. Eles são absolutamente devotos. Eles não criticam a Ferrari por nada. Quem ataca é a imprensa. A imprensa, sim. Quem ataca, bate. Agora não existe... Isso é bom o ouvinte do Café com Velocidade saber.
Não existe isso de a torcida se revolta e vai lá para a porta da equipe. Não existe, não é essa a relação. Então, assim, a pressão da torcida é claro. A Ferrari vai correr quando a Ferrari corre em Monza com toda a torcida, como no ano passado, evidentemente, né, isso pode pesar na hora, sei lá, de um pit stop. Mas não é. A gente não pode abrasileirar uma coisa que não é brasileira. E a torcida da Ferrari, a Ferrari pode estar andando em 17º, em 18º. Eles vão lá e vão aplaudir. Quem não perdoa é a imprensa. A torcida não é como futebol no Brasil. Isso é importante deixar claro. E pelas longas retas de Monza, a gente tende a ver talvez o desempenho talvez pior ainda do que foi em Spa. Vocês acreditam nisso? Porque Monza é reta, curva é uma viradinha, né, para entrar em outra reta. Então, se bem que não vai ter as curvas de altos, né? Existe a proibição do modo festa que vai entrar em vigor em Monza. Isso pode, no qualifying, ajudar a Ferrari. Né? O modo festa que declararam que não está sendo utilizado já, né? Pelo menos em declarações, né? De que não está sendo utilizado, pelo menos pela Mercedes. O David Croft, narrador da Sky, jura de pé junto que, e é claro, não é achismo, ele pegou a informação com alguém, que em Barcelona, na Espanha, a última corrida, a Mercedes não usou, que é, como disse o Christian Horner, é meio deprimente, porque eles botaram 7 décimos. Então, se eles botaram 7 décimos sem usar, não vai fazer muita diferença. Mas eu continuo dizendo, a regra é ótima, a regra é boa, é positiva e é boa para o esporte. Pode não ter efeito amanhã, nem depois da manhã, mas o espírito dela para o futuro é bom. Eu apoio a regra, mas o efeito dela, há uma grande chance de mudar pouco. De certa forma, estão pagando, né? Estão pagando o preço da desonestidade. Mas não é, talvez, a punição que nós queríamos, né, Will? Porque o negócio ficar embaixo dos panos, não ser divulgado qual foi a irregularidade. Pelo menos estão pagando e tal, tendo que andar na legalidade agora, e o pessoal está escancarado, né? Qual era a realidade da Ferrari, se esse motor talvez estivesse aí no ano passado, como os resultados poderiam ter sido diferentes também nas disputas, se fosse um motor que não roubava lá os litros de combustível a mais que o motor vinha fazendo, mas é a Ferrari pagando pela desonestidade. Mas a gente não sabe qual é, né? Esse que é o problema, que a gente já vem aqui batendo nessa tecla há muito tempo. Será que nem assim, eu acho que o fato de não ser revelado, ele é mais vergonhoso do que o que está acontecendo na pista. Sim. Isso deveria ser esclarecido, né? Só que eu acho não saiu mais nada sobre aquele negócio de espionagem e era por isso o motivo de que não ter sido revelado. Não saiu mais nada, mas o que eu ia dizer é o seguinte, que é feio para a Ferrari, mas é muito mais feio para a FIA. Para mim é muito mais feio para a FIA. Simplesmente você é a entidade que comanda, né, o esporte, que regulamenta o esporte, e você deixa que um comandado simplesmente seja protegido, seja, digamos, beneficiado por não saber, não revelar o que ele fez de errado. Então é complicado, é feio e tá escancarado, né? Tá escancarado de que alguma coisa que dava muita diferença tinha nesse motor da Ferrari, que a gente não sabe o que é. E isso a cada final de semana fica claro, porque a cada final de semana a gente vê que a equipe era uma coisa errada no ano passado. Agora, isso que você colocou aqui na tela, Raposo, se alguém colocou no chat aí, a FIA não pode punir porque a informação foi obtida. A FIA não tem que dar justificativa de onde ela pegou a informação. A FIA ela só tem que provar que o motor era ilegal. A FIA não é jornalista. A FIA não tem que falar assim, nem jornalista revela a fonte, mas a FIA não tem que passar a afirmação para ninguém de que a informação veio assim ou assado. E esse negócio de informação de forma ilegal, isso para mim parece muito rumor superficial para o meu gosto. Agora, a FIA, se o motor está fora do regulamento, ela só precisa divulgar e punir. Ela não tem que responder a ninguém quanto a isso.
Veremos aí cenas do próximo capítulo, como vai ser Monza. Estou curioso para ver o que vai andar essa Ferrari em Monza, porque não tem milagre, não existe. Então, a não ser que chova e dê alguma mudança. Não sei se o Will, atento que é no clima-tempo, se ele já tem alguma informação sobre Monza aí, porque é a única chance da Ferrari não passar tanta vergonha, tanto vexame. Passou. Não tenho porque eu não. Para você ter uma ideia, né? Ali no Botequim, a gente tem o bolão do Botequim. Eu, confiante na chuva, apostei na vitória do Verstappen e no pódio do Ricardo, né? Então, eu nem vejo mais esse negócio de chuva. A previsão do tempo tomou um olé de Spa, mais uma vez. Aliás, no nosso café, especial de quinta-feira, tem uma história de chuva de Spa que é fantástica. Mas a chuva driblou todo mundo, né? O pessoal de 80%, aí na sexta-feira caiu para 50%, aí no sábado era 20%, e no domingo não caiu nenhuma gota. Enfim, meus caros, depois de falar da Ferrari, vamos falar da corrida em si. Uma corrida que foi bem monótona, uma corrida que foi bem chatinha, porque o Hamilton parou na frente, com o Bottas alguns segundos atrás, com o Verstappen mais alguns segundos atrás, com o Ricardo sem disputa alguma ali nas primeiras posições. Ali no meio do grid, uma volta ou outra se via alguma disputa, mas muito pouco. E ficou bem aquém, né, daquilo que a gente aguardava, Fábio Campos. Raposo, eu acho o seguinte, o que a gente tem para analisar é a forma como a corrida foi disputada, né? Eu acho o seguinte, Raposo, o que mais me surpreende não é nem o excesso de ultrapassagens inférteis, de ultrapassagens que não são ultrapassagens, né? O excesso de troca de posição que a gente já disse aqui várias vezes. Aliás, a gente analisa, né? Teve gente que escreveu aqui no chat que não é para reclamar do que está acontecendo. Meu amigo, aqui no café não existe isso. Aqui no café a gente faz análise. A gente critica e elogia. Então, essa palavrinha que você usou aí não tá muito adequada, não. A gente tem uma visão que não vai no oba-oba. Isso pode ser estranho para algumas pessoas. E não queremos, espero eu. A gente teve uma prova, Raposo, absolutamente pobre, absolutamente repleta de uso da asa, e só que, como eu estava dizendo, né, nem é isso o que me surpreende mais. O que me surpreende é como este dispositivo virou o dispositivo aceito por todos, né? Eu esperava na segunda-feira, confesso que comecei a abrir uma sucessão de sites para tentar ver se essa seria a repercussão da corrida. Porque o que a gente viu na corrida? O cara vinha, chegava, abria a asa, passava, absolutamente sem graça, absolutamente sem luta, sem disputa, sem técnica. Aquilo que a gente já falou tantas vezes do DRS. A aceitação ao dispositivo, Raposo, é o que mais me surpreende, porque a gente não vê crítica quanto a isso, a gente não vê gente chamando atenção, a gente não vê reportagens sobre isso, a gente não vê a imprensa voltada para isso. Porque se a gente acordasse na segunda-feira e visse os principais sites do mundo fazendo matéria sobre o dispositivo, sobre a distância da asa, sobre os metros, sobre a abertura técnica, sobre a velocidade final que dá, que são 17 quilômetros em alguns circuitos, acho que Spa entre eles. Se a gente abrisse os sites na segunda-feira e visse perguntas sendo feitas para o Ross Brown, perguntas sendo feitas para o Toto Wolff, sim, para o Christian Horner, para os caras todos da Fórmula 1, para os pilotos, se a gente tivesse a cobertura adequada, Raposo, eu tenho absoluta convicção de que o DRS poderia até existir, mas ele estaria sendo tratado de outra maneira. Ele estaria sendo trabalhado de outra maneira. Já teria gente correndo atrás. E a gente não vê nem isso. A gente vê, como eu disse na abertura, um festival de ultrapassagens. Eu não posso nem chamar de ultrapassagem, eu uso essa palavra errado. Um festival de troca de posição que é aceito por todos. Não tem como, Raposo, não usar uma expressão totalmente a ver com 2020. O DRS, com 10 anos de categoria, que venceu, na minha opinião, venceu a todos pelo cansaço, né? O pessoal aceita, é assim, não vamos questionar. O DRS é o novo normal da Fórmula 1. Se transformou numa coisa normal. Se transformou num tipo de ultrapassagem que as pessoas não questionam mais. É essa coisa fútil, essa coisa superficial, essa coisa estéril, essa coisa morta, que não mexe com ninguém. Não é assim que vai ganhar audiência, não é assim que vai se ganhar
novos fãs. Tem os fãs de Fórmula 1 que não estão nem aí para isso, né? O cara vê ali uma procissão, ele vê ali o DRS, para ele estava tudo uma maravilha. Agora, quem quer um pouquinho mais de disputa, quem quer uma coisa um pouco mais emocionante, um pouco mais sólida, não existe isso. E eu repito, Raposo, para encerrar, para devolver para vocês, o que mais me chama a atenção não é o dispositivo, é a aceitação ao dispositivo. Como ele entrou com 10 anos, essa é a 10ª temporada, 10 anos completo o ano que vem. Com 10 temporadas, ele virou uma coisa que não se questiona mais. Parece que como se não houvesse outra maneira de se melhorar as corridas, ele está enraizado. Isso me assusta. Eu entendo a sua insatisfação com o DRS, mas eu acho que o peso dele da corrida ter sido fraca em Spa foi mínimo. Porque, assim, na grande maioria, os carros estavam distanciados, né? Era uma distância gigantesca do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro para o quarto, do quarto para o quinto. Não, lá na frente, lá atrás, sim. Todo mundo que mudou, o Gasly que recuperou posição, o Pérez que recuperou posição, as Ferrari sendo ultrapassadas, todo mundo foi DRS. Lá na frente, sim. Lá na frente não teve nada. É outra discussão, mas enfim. Mas geralmente assim, tá? Briga de meio de pelotão é legalzinho, mas o que enche barriga mesmo é briga por pódio, por vitória. E isso não existiu com o DRS. Com o DRS ou sem DRS, foi um negócio terrível, Wilton. Sim, mas isso aí, assim, ó, isso aí, digamos, já é esperado por causa daquela coisa que a gente fala aqui também, né, que é a Fórmula 1 A, B e C, né, isso infelizmente, esse também é o novo normal da Fórmula 1. Só que o que a gente às vezes ficava feliz, né? É a briga de meio de pilotão, é a briga roda com roda. Que assim, sinceramente, eu não me importo que a briga roda com roda seja pela 17ª posição, desde que seja uma briga bonita de ver, desde que seja enfim, em qualquer lugar, em qualquer posição, desde que seja uma coisa que você fala, puxa, olha só o nível técnico, o nível de disputa desses pilotos. E não acontece. E não acontece por quê? Porque esse dispositivo que já está aí, né, como na 10ª temporada, que já se criou uma geração que não sabe como é a Fórmula 1, sem DRS, que não sabe como é, e que a própria Fórmula 1, ou os próprios defensores, olha, mas a corrida teve 722 ultrapassagens na corrida. E não é ultrapassagem, realmente uma troca de posição, porque não tem disputa. O piloto que está na frente, ele sabe que ele não tem chance de se defender. E ele não se defende, porque é perda de tempo. Já criou-se uma cultura disso, de o piloto que está atrás, ele espera o ponto do DRS para abrir a asa e passar sem dificuldade, e o piloto que está na frente muitas vezes nem se defende. Eu me lembro de um vídeo que eu fiz há uns 2 anos atrás. Na verdade, era sobre um outro assunto, mas acabou entrando na questão do DRS. Que foi assim, olha, eu nunca me esqueço disso. E o melhor... o DRS aumentou o número de ultrapassagens para não sei quantos e tantos, e na temporada de 2011... o piloto que mais ultrapassou foi o Michael Schumacher. Aí eu ainda perguntei aqui no vídeo, falei assim, se você lembrar de uma ultrapassagem do Schumacher em 2011, você comenta aqui. E não tinha, porque não é ultrapassagem, é troca de posição. Vale uma corrida ter 2, 3 ultrapassagens durante a corrida toda, mas aquela ultrapassagem roda com roda, nível Toro Rosso lá na Hungria o ano passado, do que ter 27 trocas de posição por DRS, né? Então é difícil. Eu desconfio que se tivesse só 2 ultrapassagens sem DRS roda com roda, se nós também não estaríamos aqui reclamando da corrida. Eu sei que o DRS é ruim. É diferente a palavra. A gente estaria criticando. Eu estaria criticando se tivesse 2. Agora nós vamos nivelar por baixo ou por cima? Eu estaria criticando. Nós tivemos uma ultrapassagem belíssima esse final de semana. Do Gasly na Rouge, sobre um carro da Racing Point, sobre o Pérez, se eu não estou enganado, né? Foi uma ultrapassagem, só não foi mais bonita do que aquela que abriu a transmissão, né? E o Pérez espreme nele como fez com o Ocon alguns anos atrás. Só que dessa vez não houve toque.
Pois é, não foi, o Ocon estava um pouco mais atrás e tocou ali roda com asa, né? E ali se fosse a transmissão da Fórmula 1, a transmissão da NASCAR, a imagem teria sido resgatada e teria sido passada. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, a imagem resgatada, belíssima, que abriu a transmissão, é do Weber com Alonso em 2011, que é uma coisa de... Aquilo ali tinha que estar também no Museu do Automobilismo, de tão linda que foi. Aquilo, sim, as pessoas... É importante que as pessoas entendam, e as pessoas entendem, eu acho que o ouvinte do café, na sua maioria, entende a diferença entre uma coisa e outra. A questão toda cultural, Will, que é um problema, a gente tem eu vou citar 3 pistas aqui, que são, na minha opinião, estragadas pelo DRS nos últimos anos. Spa, Azerbaijão e qual que é a outra? Tem mais uma que me fugiu aqui. E China. Essas 3 pistas, Spa ainda escapa, ainda é menos pior do que as outras, porque Spa tem outros pontos de ultrapassagem. A gente vê uma ultrapassagem bonita na Buzz Stop, a gente vê um ou outro milagre na Rouge, mesmo que seja de 9 em 9 anos, alguma coisa ali acontece. Agora, por exemplo, Azerbaijão e Xangai são pistas estragadas pelo DRS. Pistas estragadas. Isso só pode ser combatido. Alguém perguntou aqui no chat, como é que a gente acaba com isso? Isso só pode ser combatido com a crítica, com a imprensa, com a conscientização das pessoas. Se as pessoas forem para cima, como foram, eu vou citar isso para sempre. Após o Grande Prêmio do Canadá, todo mundo foi para cima da Fórmula 1 do ano passado, daquela vergonha da vitória roubada do Vettel. Não durou 2, 3 grandes prêmios para a FIA virar e falar, opa, realmente, né, vamos mudar. Só muda com pressão, só muda com crítica. E aí, Raposo, aquela questão que você está falando, se tivesse 2 ultrapassagens boas, estava ruim. Estaríamos criticando. Agora, a gente pode escolher qual é menos pior. Eu prefiro as 2 do que esse festival. A gente já debateu várias vezes aqui. O que é pior? Uma procissão em que ninguém passa ninguém ou troca de posição com DRS? Eu hoje tenho total paz de espírito e consciência de que eu prefiro a procissão. Eu prefiro a procissão porque a procissão não engana. O DRS engana. O DRS leva muita gente na conversa. Tem gente que olha para aquilo e acha que aquilo é automobilismo. Cada um acha como for. Isso, para mim, não é automobilismo. Ultrapassagem de automobilismo é ultrapassagem feita na freada, no braço, no controle do carro. Aí a gente tem um monte de gente que não liga para isso. Então, aí é que fica complicado. Mas há uma clara diferença. Até os mais bobos, até aqueles que não mexem um nariz, um dedo, para a corrida melhorar ou não, aqueles que, se for uma procissão, está valendo, até aqueles percebem que o DRS é uma coisa muito escancarada, não é o café com velocidade que tem um olho para isso, não. Todo mundo percebe isso, só que existe uma parcela enorme que aceita. Por isso que eu prefiro as procissões, Raposo, porque a procissão não engana ninguém. Se tiver uma procissão, nenhuma ultrapassagem, 0, a Fórmula 1 vai se ver obrigada na segunda-feira a discutir. O DRS não, o DRS tapeia. O DRS, o narrador grita, super ultrapassagem, aquele do Sport TV na Stock Car, que maravilha, no capricho. Capricho! Aqui não tem trouxa. Passou dois numa manobra só, no capricho. Sim, aconteceu na última prova, né? Não sei se você está por dentro da história. Aliás, Fábio Campos, eu ia te falar isso. A TV Argentina está transmitindo a Stock. Ó, você tem oportunidade de assistir a TV Internacional a Stock Car, hein? É verdade. Vou procurar por causa do Matias Rossi, né? É verdade. Obrigado pela dica. Eu vou lembrar. Na próxima transmissão, eu vou me lembrar disso. Vou correr atrás das transmissões. Apesar de eu não entender nada de espanhol, é o que eu sempre falo. É para você aprender o idioma que você tem que mudar as transmissões. Então eu vou fazer isso. Eu vou correr atrás. Não sei se acha, mas vamos correr atrás, né, Will? Pediu a palavra. Não, assim, ontem a gente teve uma briga sem DRS que foi do Verstappen com o Ricardo no começo da corrida. E foi uma disputa ali, os dois entraram lado a lado. Bem lembrado, lembrou no chat aqui. Bem lembrado, bem lembrado. E uma disputa assim, uma disputa absolutamente os pilotos agressivos, mas absolutamente limpa. Absolutamente limpa. Eu ainda falei ontem, como faz falta ver o Ricardo num carro decente, assim, um carro competitivo, a ponto de brigar. Como fazia falta, né? Quantas vezes Ricardo e Verstappen
não protagonizaram ótimas disputas entre si ou com ele, o Ricardo com outros pilotos, e fizeram uma briga linda, sem DRS ali, automobilismo mesmo, raiz, né? Como é isso que a gente quer ver. A reversão do Verstappen da ultrapassagem é uma coisa maravilhosa, porque o Ricardo está por dentro, ele chega a estar na frente, na freada, e o Ricardo na freada é um mestre. É impressionante como o Verstappen consegue ganhar por fora e recuperar a posição. É incrível. Foram dois bons momentos. Você e o pessoal do chat lembraram, tem o Gasly e tem essa na largada. E ambos deixando o espaço para o outro, né? Ambos deixando o espaço para o outro certinho como tem que ser e absolutamente sensacional. Dois pilotaços, olha, realmente foi bonito de ver. E a Ferrari não quer. Diga. Não, só falei que a Ferrari, o Will tá falando que faz o Ricardo no pelotão da frente, faz mesmo. A Ferrari poderia ter trazido ele pro pelotão da frente, mas preferiram o Carlos Sainz. Fábio Campos, por falar em disputas ou falta de disputas, Valtteri Bottas quis disputar com o Lewis Hamilton no início da corrida, mas houve um rádio, né, um áudio do box da mureta para o Valtteri Bottas, ele querendo usar o botãozinho, né, o modo festa ali, para poder atacar o Hamilton, e a Ferrari, a Mercedes disse que não está liberado esse botão, quando a briga é entre companheiros de equipe. Qual a sua visão? Em primeiro lugar, só lembrando aqui, por exemplo, o Lincoln Guidolin, nosso apoiador, está lembrando aqui da briga do Schumacher com o Alonso em Imola, que não teve ultrapassagem, a gente já citou, mas é um duelo fantástico, só para deixar registrado também. Quanto ao rádio, Raposo, você vê, né? O pessoal aparece no chat e usa a palavra que eu não gosto, que é reclamação. É uma enorme diferença entre crítica, análise, discordar, claro, normal, pontos de vista diferentes, e essa palavrinha. É uma série de problemas que a gente tem, né? A gente tem um problema do carro, que não é feito para ultrapassar. Esse problema eu espero ser resolvido em 2022. Todos os parâmetros indicam isso. A gente tem um problema de mentalidade, a gente tem um problema de DRS, a gente tem um problema de depender de certas circunstâncias de corrida. Tem muita coisa para evoluir. E embora algumas estejam no horizonte, simplesmente sentar e esperar 2022, não dá. Porque é muito tempo. Porque é 1 ano e meio. 1 ano e 6, 7 meses. Se a gente considerar que a gente está gravando em agosto, nós estamos entrando na última hora do mês de agosto, aqui na gravação, são 1 ano e 7 meses. Mas vamos contar que a gente está em setembro. É 1 ano e meio. Considerando que a Fórmula 1 vai começar em março de 2022. Então é muito tempo, Raposo, para se empurrar certos problemas com a barriga. E esse problema que você está citando é um deles. É um deles. Eu acho que você e o Will, eu até quero ouvir vocês dois, que já começaram a desenhar sobre as opiniões de vocês antes do programa começar. Eu acho uma coisa tão desnecessária, aquilo que a equipe falou. Não, nós temos um botão, mas não vamos usar um contra o outro. E o Bottas até diz, né? Eu nunca ouvi falar disso. E eu tendo a acreditar muito no Bottas. Né? Eu tendo a acreditar muito que aquilo ali foi uma coisa de, não, segura para não atrapalhar. Que o Bottas responde no rádio, né? Eu nunca ouvi falar isso. A expressão que ele usa em inglês é praticamente essa mesmo. Totalmente desnecessário, Raposo, totalmente desnecessário. Vocês dois, eu acho que o Will e você, o Will e o Thiago, vocês acham que vocês vão entrar mais na questão do o que motivou isso ou não, se isso é motivado por A ou B. Eu, para jogar para vocês, eu acho que é uma coisa mínima, boba, que não tinha nada não ia influenciar nada, não ia atrapalhar nada. Em termos dos outros carros, é uma proibição. Se é uma proibição boba, mais uma, inócua, vazia, enfim, que reflete muito sobre o Bottas, mas eu falo sobre o Bottas depois. Quero ouvir vocês. Eu desenhamos realmente um debate sobre esse assunto, porque eu acho que a Mercedes acertou. Posso ter voto vencido aqui. Por quê? Se o motor é o mesmo, se o carro é o mesmo, se é o ataque um em cima do outro, se o Bottas fosse usar o modo festa para atacar, o Hamilton ia usar o modo festa para defender. Ia dar na mesma. Com exceção de que o motor ficaria talvez mais próximo de um problema, de uma quebra, de uma falha. Porque, vamos supor, não sei os números, vamos supor que o motor Mercedes sem o modo festa tem 750 cavalos. Quando coloca o modo festa, vai para 800. O que adianta os dois brigarem junto em 750 ou os dois brigarem junto em 800? A diferença é que em 800 o motor fica mais próximo da quebra.
Quando é contra uma equipe diferente, aí tudo bem, aí é muito diferente, a equipe diferente, tem toda uma questão diferente. Vamos usar o que a gente tem a mais de motor para a gente ir atrás. Agora, forçar ele e o Hamilton sair de 750 para 800, a diferença se manteria a mesma, né, no meu entender. A não ser que o Bottas tenha uma capacidade de frenagem maior do que o Hamilton, aí os dois em 800 chegaria no ponto de freagem mais rápido, usando mais potência, e aí o Hamilton estaria sujeito a um erro, o que eu não acho que seja verdade. Fora isso, eu não vejo por que forçar os seus pilotos a usarem o máximo, que até o negócio que vai sair no próximo período não vai existir mais, sendo que eles podem brigar junto com 750. Se tivesse gerando uma desigualdade entre os dois, eu estaria contra aqui também. Mas o que aconteceu foi, não, vocês vão brigar em igualdade, só que os dois sem usar o modo festa. Ou Will, Bueno. Não, mas então você acaba com a possibilidade de haver uma diferença entre os pilotos. Porque assim, beleza, o Hamilton, o Bottas, você pode usar. Eu quero usar. Tá bom, você usa, você assume o risco. Hamilton, o Bottas está usando. O Hamilton pode falar, não, eu não vou usar, porque eu quero poupar meu motor, eu estou com uma vantagem boa no campeonato. Eu vou arriscar sem usar, porque eu construí uma vantagem. E o Bottas, que não tem nada, que, digamos, precisa ser o franco atirador, ele precisa ter opções de, sei lá, usar o modo festa mais do que o Hamilton usa, arriscar e desgastar mais o motor, porque ele tem que ter alguma coisa para fazer. Agora, eu não consigo ser a favor da equipe chegar para ele e falar, não, olha, você não faz, você também não faz. O cara é piloto, o cara tá na pista, ele tem que falar, não, eu quero usar, porque eu acho que se eu usar, eu posso passar o Hamilton, mesmo que ele também use, ou ou quem sabe ele não use. Eu acho que é o piloto que tem que definir qual é o melhor forma dele tentar alguma coisa diferente. Eu acho que a equipe não pode ficar engessando os pilotos. Olha, a gente combinou que contra nós você não vai usar, mas contra aquele acordo, Senna e Prost, olha, na primeira curva você não me passa, tá? Não tem essa, vai, deixa o cara fazer a corrida dele, Não, mas aí é diferente, né? Ali você estava proibindo de fazer alguma coisa. Nesse caso aqui, isso é só manter a igualdade. Você acha que realmente se o Bottas usasse e fosse para cima do Hamilton, que o Hamilton não ia usar? Eu não sei, mas eu queria pagar para ver. Eu queria ver. Eu queria que os dois se resolvessem entre si. Falasse, olha, eu vou usar. O Hamilton falar, eu não vou. Eu vou também. E deixa usar. E deixa que o motor da Mercedes quebre. E deixa que o motor da Mercedes quebre pro Verstappen ganhar. É isso que eu quero ver. Eu não quero. A gente volta naquele velha discussão, né? Entre o idealista e o realista, né? Porque como equipe, como cabeça de equipe, o cara quer pensar que os dois motores chegam. Certo. Ele em nenhum momento fala, Bottas, você vai. O Hamilton, usa aí o botão, então não vamos deixar o Bottas usar. Não, os dois não usam. Então, ou seja, a igualdade se mantém para os dois. O que eu sou contra é quando não se pode ultrapassar em tal volta. Aí é complicado. Diga. Não, mas a questão se estão dois pilotos que tem que brigar, ou seja, vai ficar sempre nessa, tipo assim, eu não posso, olha, equipe, eu quero fazer alguma coisa diferente para tentar ganhar. Eu acho que tem que ser dada essa escolha aos pilotos. Os pilotos, eles podem decidir, olha, eu quero arriscar, sei lá, uma estratégia diferente, porque eu preciso ganhar, eu quero ganhar o campeonato, eu quero vencer meu companheiro. Enfim, eu acho que devia deixar. Estratégia nós não sabemos se é engessado. Tanto é que na última corrida, o Bottas coloca um pneu e o Hamilton coloca outro pneu. Não, tudo bem, mas eu tô dizendo. Então, até onde a gente sabe, isso não é engessado. O único engessamento que teve é o modo festa, que inclusive cai de cena na próxima corrida. Fábio Campos, que está levantando a dedo incansavelmente. Desesperado aqui para entrar na discussão, mas eu acho que o Will você queria falar, Will? Você queria complementar ou não? Agora você está com a caneca na boca, não vai falar nunca. Deixa eu entrar na discussão, é o seguinte, eu acho que o ponto do Raposo é até interessante. Só que é o seguinte, se vocês estão considerando, você, Raposo, que os caras têm o mesmo motor no mesmo ponto, na mesma quilometragem de uso, o que nem sempre é o caso.
O motor não quer dizer que um pode usar, que o outro vai usar automaticamente, que o outro tem liberado. Os motores têm um superaquecimento diferente. Os motores têm um outro... Pode ser que o da frente não possa usar. Não é matemática certa. O Bottas vai usar, então o Hamilton também vai usar. Não, se o Bottas disse ali que quer usar, aí eu vou concordar com o Will. Libera para usar, entendeu? Agora, vocês entraram numa outra questão. A preservação para o motor não estourar. Não vai estourar, não vai estourar. A Mercedes já pode correr com um motor muito mais abaixo do que ela precisa. A vantagem dela é muito grande, ela não está forçando. Quem tem muito mais chance de quebrar é Ferrari, Renault e Honda. A Mercedes, ela tem um total... o que a Mercedes fez esse final de semana? Carregou o carro de asa. A gente tem os 3 setores de Spa. 2 setores, o primeiro e o terceiro, são reta pura reta. Tem uma curva nos dois, praticamente, que é a buzz stop no terceiro e a Larsus, que é a curva 1 no primeiro. O resto é reta, é pé embaixo. A Rouge, hoje em dia, é feita de pé embaixo. Esse super carro que criaram, que não separa a categoria dos pilotos. Qualquer um faz flat. Eu não vejo graça nenhuma nisso, mas isso é outra discussão. E o segundo setor é curva pura. O que a Mercedes fez? Carregou de asa. Por quê? O motor dá conta na reta. Então ela fazia o primeiro setor muito bem, o terceiro também, mas no segundo setor, que é o de curva, que é a metade, o meio do circuito ali mesmo, botava mais de 1 segundo em várias equipes. Botou 1.6 na Ferrari, eu falei. Porque o motor resolve. O motor não precisa trabalhar no seu giro máximo. Então, proibir o Bottas de usar por uma possível quebra, essa eu não compro. Porque, repito, eles estão absolutamente confortáveis quanto a giros. Eles não precisam forçar o giro. Então, se eles liberarem para 1, 2, 3, 4 vezes, não sei quanto que o motor comporta, não é isso que vai fazer eles perderem a prova. E aí, na questão, eu acho que o Will está falando também, na questão filosófica da coisa. Se você dá ao piloto a liberdade de ganhar uma corrida, não amarre as possibilidades que esse piloto tem. O motor, até... A gente está discutindo uma coisa inócua, né? Porque acabou esse negócio, não vai mais mexer o motor vai ser o mesmo, não vai mais mexer na potência. Então nós estamos discutindo uma coisa que, enfim, mas a discussão é legal, é boa. Com nada de qualidade. Mas nós estamos cobrindo a prova do domingo e a coisa aconteceu. Então, a discussão, ela existe. Não vai acontecer mais. Mas eu acho que não tem que segurar. Repito, é desnecessário. Deixa o Bottas tentar, deixa os caras correrem. Eles já provaram que eles são super responsáveis. Eles já provaram que eles não são Rosberg e Hamilton. O Bottas não vai entrar na cabeça. O Bottas não vai ser campeão do mundo nunca na vida, porque ele nunca vai ter a atitude do Rosberg. Eu vou acabar com esse cara mentalmente para tentar tirar alguma coisa. O Bottas não vai fazer isso. Se o Bottas fosse quem ele tem que ser, ele desobedeceria a equipe. Ele usaria sem pedir. Então, é uma outra discussão que esbarra nessa também. Mas... Eu fiquei numa dúvida sincera, dúvida técnica. Pelo jeito que o Bottas falou, me deu a impressão de que a equipe, de alguma forma, libera isso no volante. Que ele pergunta, cadê o negócio? E ele fala assim, não vamos liberar. A impressão que eu tive era essa, que ele procurou o botão e não achou a potência extra. E aí ele questionou a equipe. O que me pareceu. Isso, por regulamento, não pode mais fazer, né? Aquilo que existia em 2002, que era a telemetria bilateral. Isso não, teoricamente, isso não existe mais. Então, que era a equipe foi o que me pareceu. Nos boxes, né? Não, eu acho que eu fiquei com essa impressão, não. Eu fiquei com essa impressão mais de um pedido. Posso usar? Entendeu? Qual é a melhor combinação? Talvez seja isso. Qual a melhor combinação que eu tenho que digitar aqui? Ou eu peguei a tradução errada, que é a tradução que eu me lembro de ter ouvido, pelo menos, eu posso estar errado, foi algo do tipo, onde está, tipo assim, cadê a potência extra para usar? E a equipe falou assim, não, nós vamos liberar quando é em briga entre companheiros. A impressão que me ficou, mas eu posso estar errado, posso estar uma vez só. Eu não me lembro exatamente da pergunta, mas da resposta eu me lembro exatamente. A resposta foi, nós concordamos em não usar um contra o outro. A resposta foi exatamente essa. Textualmente eu me lembro dessa. E a resposta a tréplica do Bottas eu também me lembro, até porque é uma frase só pura e simples. Nunca ouvi falar disso. Além ele deu risada, né? E ele deu risada na entrevista final da corrida. Em vez de ele estar puto da vida, ele deu risada. Exatamente. Ele não vai fazer o que tem que ser feito. Ele não vai para a briga, a Mercedes não vai deixar ele para a briga. Ele vai apanhar do Hamilton o resto da vida dele na Mercedes. Enfim. Eu vou usar a prerrogativa que estamos nos 59 minutos para não deixar mais o Will falar sobre o assunto.
Tô brincando aí, pode falar. Ele fala no segundo bloco. Ele abre o segundo bloco. Pode. Mas é isso, assim. A única coisa que eu ia falar é realmente, né? O Bottas, infelizmente, não desobedeceu a equipe, né? Estamos, então, encerrando o primeiro bloco. Ouçam o segundo bloco. Nós vamos falar sobre Rede Globo, agora que é definitivo. Semana passada ainda não era definitivo. Vamos falar sobre Renault, vamos falar sobre Pierre Gasly e um monte de coisas legais. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br ou para você que nos ouve, nos assiste no youtube.com/Café com Velocidade, estamos começando o segundo bloco da edição 665. Se você perdeu o primeiro, eu recomendo que você ouça ou assista ele depois, mas pode ficar aqui, são assuntos independentes, não precisa não ouvir ou assistir a parte 1 para depois ouvir e assistir a parte 2, pode ficar por aqui tranquilo. Nesse bloco nós vamos falar, enfim, as consequências que vai ter, né, com a saída oficial da Globo. Semana passada a gente estava especulando em cima, né, de um furo que o Flávio Rico trouxe lá no R7, um cara que crava bastante, está aí mais uma prova do quanto ele costuma cravar, e agora nós vamos falar sobre a realidade. Agora é uma realidade, não é mais boato, não é mais realmente coisas de bafafá daqui e dali, diz que me diz que não me diz, agora realmente é um fato, está decretado que a Fórmula 1 está fora da Rede Globo. O pessoal que está nos assistindo ao vivo no YouTube, a gente faz aquele convite sempre legal de dar um like no programa, copiar o URL e lá nos seus grupos de WhatsApp, de repente dar uma divulgada lá, para que a pessoa venha acompanhar esse segundo bloco ao vivo com a gente. E trazendo os meus companheiros de mesa logo de uma vez aqui para a gente começar a debater esse assunto, Will Bueno e Fábio Campos. Will Bueno, quais são os impactos, hein, que isso pode gerar a longo prazo na Fórmula 1? Porque quando a gente perdeu brasileiros, quando a gente ficou sem brasileiro na Fórmula 1 depois de tanto tempo, se não me engano, no programa que nós fizemos aqui, nós chegamos a comentar isso, sobre a possibilidade da Fórmula 1, inclusive, sair da TV aberta, pela falta do brasileiro ali. E agora, com a falta da Fórmula 1 na TV aberta, se é que vai ficar fora da TV aberta, ainda a gente não tem essa resposta, quais são os impactos que isso pode gerar para o automobilismo nacional, para os torcedores, para os fãs de automobilismo, para os podcasters de programas de automobilismo no Brasil? Raposo, antes de responder a sua pergunta, eu preciso falar duas coisas. A primeira é mandar um abraço para o André Brolo, que a gente estava comentando no primeiro bloco sobre a previsão para Monza, ele me mandou aqui no meu celular a previsão do tempo para Monza para o final de semana. Segunda previsão que ele me mandou é chuva, tá? Então, André, obrigado, cara, obrigado aí por participar tão ativamente do programa. Ele que é nosso apoiador, inclusive. Apoiador, isso. E a segunda coisa é que, assim, talvez esse segundo bloco eu fique bastante tempo assim, tomando água, porque eu tô com a impressão que a qualquer momento a minha voz vai embora, tá? Então, se eu ficar toda hora, enquanto eu não estiver falando, tomando água com a caneca, tá? Não repare, mas é porque realmente o tempo aqui em Santa Catarina é meio maluco e, né, como tô falando demais na segunda-feira, então pode ser que isso aconteça. Agora, respondendo a pergunta, Raposo, eu acho que pode ter impacto, muito provavelmente na audiência, né? Porque nem todo mundo, se realmente ficar de fora da TV aberta, não é todo mundo que vai ter condição ou que vai estar disposto a pagar para assistir a Fórmula 1 na TV aberta, ou para ir procurar, né, aquele submundo onde rolam os links. Então isso vai afetar na audiência. E também pode afetar na formação de novos espectadores, vamos dizer assim, né? Porque, querendo ou não, ao longo desses 40 anos, né, que acho que a Fórmula 1 é transmitida em TV aberta aqui no Brasil, de repente aquelas pessoas, né, que tá lá, a família, domingo, né, já virou uma cultural, às vezes deixar a TV ligada ali no domingo de manhã, enquanto tá fazendo um almoço, aquela coisa toda, a família reunida, e de repente aquela pessoa que nunca viu, senta lá, começa a ver, e fala, oh, esse negócio é legal, acaba tornando-se fã, tornando-se, né, consumidor deste produto, e isso pode se perder também, né? Então, eu não sei
se realmente vai ficar fora da TV aberta, né, se alguma outra TV vai pegar. Disse aí que tem, né, empresas que querem comprar os direitos para renegociar com TV aberta para que se mantenha. Mas eu acho que sim, vai ter algum impacto na audiência, sim, né? Na audiência aqui no Brasil, no alcance da cobertura aqui no Brasil, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Fábio Campos, você achou que estaria vivo para ver isso acontecer? Você que assiste desde lá de 1973 as corridas na Globo, você achou que um dia viria isso? As transmissões não estando mais acontecendo na TV aberta? Em primeiro lugar, essa carinha sua virada aí não adianta fazer. Para de querer ser ator no vídeo, tá, o senhor Raposo? Você é um péssimo ator, aliás. Eu não vejo transmissão desde 73, porque eu não tinha nem nascido. Eu não assisto as transmissões deste canal desde 2012, graças a você, inclusive. Mas, enfim, independente do que a gente tem aqui como visão pessoal, a gente está aqui para analisar o que é de interesse das pessoas. Então, é uma notícia, claro, de impacto, é uma notícia importante, é um momento perigoso, mas eu vejo Raposo e Will como uma oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade. Não sei se eu estou sendo muito para lá ou muito para cá. Porque a gente tem... É claro que a Fórmula 1 ser transmitida na TV aberta, no principal canal do Brasil, é claro que isso é uma enorme vitrine. Mas eu pergunto para vocês dois, essa vitrine vinha dando certo? Essa vitrine vinha... Eu não estou colocando lucro da TV Globo, tá? Se a TV Globo estava tendo lucro ou não, isso para mim é problema dela. Isso não é problema para nossa análise aqui. Eu estou dizendo, o esporte estava ganhando o quê no Brasil? Estava conseguindo colher, a audiência estava subindo tanto assim, estavam sendo criados fãs de Fórmula 1, ou estavam sendo criados, o Will falou, eu até escrevi a frase que o Will falou aqui, gente que deixa a TV ligada no domingo. Gente que deixa a TV ligada no domingo, meu amigo, não faz falta. Não faz falta nenhuma. Faz falta para o número da televisão, do Ibope, para o retorno que ela vai ter, para o númerozinho de audiência que deixa muita gente com o ego inflado. Né? Tem gente que o próprio ego é massageado se tem muita audiência ou se tem baixa. Sendo que isso é um problema ou da emissora ou da própria Fórmula 1. As pessoas tomam isso como pessoal. Tem gente que coloca isso em discussões, mas a audiência sim, assado, enfim. Qual o público estava sendo garimpado? Estava havendo um garimpo de público? O automobilismo estava crescendo? As pessoas estavam se envolvendo mais? O produto estava sendo bem tratado? Então, é por pensar várias coisas assim, Raposo, que eu me bato na tecla da oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade de se avançar, de se melhorar, sim. Pode se melhorar, sim. Vou repetir o que eu já falei. É claro que o principal canal de televisão do país é uma vitrine como nenhuma outra. É claro que é. Mas você não ganha público, você não constrói público simplesmente abrindo o sinal com imagens por 1h30 no domingo de manhã. Não é assim que você constrói público. Não é assim que você cobre evento. É uma oportunidade para a Fórmula 1 ter uma cobertura de evento. Agora, eu vou repetir a frase que eu falei aqui no programa passado, quando ainda estávamos flutuando se essa notícia iria se comprovar ou não. Aliás, mérito seu, Raposo, né, que trouxe aqui a notícia. E, mais uma vez, o Café já fez isso 3 vezes esse ano. Né? Ele antecipou pauta que estourou durante a semana. Ponto para nós. E eu vou repetir o que eu falei na semana passada. Eu acho que o Brasil não está pronto ainda. Mas vai ter que ficar pronto. Né? O brasileiro, não é o Brasil, o brasileiro não está pronto. O brasileiro não está pronto para migrar, possivelmente, para uma F1 TV. Tem muita gente preocupada com o preço. Não acho que o preço seria, fazendo a média dos outros países, não é um preço... As pessoas fazem, não, porque na Inglaterra aí converte a Libra... se a gente for pegar a média, não é um preço que vai ser excessivo, como é um preço de TV a cabo, como é um preço de pay-per-view, de futebol no Brasil, não vai chegar nem perto disso. Claro que vai ter pessoas que não vão conseguir, porque não vão conseguir pagar. Agora, essas eu não tenho nem o que discutir. Se a pessoa não pode, não consegue, é uma pena. Agora, as que têm a capacidade, elas vão ter a iniciativa de migrar? Elas vão se adaptar a uma transmissão diferente?
ou elas estão viciadinhas nos mesmos narradores, na mesma vinhetinha de sempre, né? É o deixar a televisão ligada, que o Will citou. O cara que deixa a televisão ligada e gosta de Fórmula 1, ele vai ter que tomar um choque. E pode ser um choque bom. Pode ser um choque bom, porque provavelmente ele pode ficar mais exigente, ele pode, né, perceber que o que era feito era... né, você não transmite um campeonato abrindo a transmissão 5 minutos antes e terminando na volta de desaceleração. Você não ganha público dessa maneira. Então, se a Fórmula 1 ou quem pegá-la fizer um trabalho de divulgação, trabalho de cobertura, trabalho de ensinar. A gente passa muito longe disso aqui no café, a gente fala só para especialista, parece. A gente tem que bater mais na tecla, a Fórmula 1 tem que ser ensinada. O que é o automobilismo? Quais são as principais coisas técnicas que a Fórmula 1 tem? Se alguém pega a Fórmula 1 e faz isso, vou terminar como comecei. É uma oportunidade de melhorar. Muita gente está triste, nossa, porque a Globo, vão perder a Globo, já era, acabou. Não acabou, não. Acabou se o país continuar achando que só com o descanso de tela na sua televisão, só existe um canal para deixar. É aquele cara que não tem nada para ver, ele vai para esse canal, é o piloto automático dele. Quem trabalha com piloto automático vai sofrer um pouquinho. Quem tiver cabeça aberta para algo novo, repito, excetuando-se a questão financeira. Tomara que a Fórmula 1 fique em TV aberta, tomara que uma TV aberta pegue, trabalhe, dê um show, até para ganhar da outra na moral, né? Da ex na moral. Independente de quem pegar, que faça um bom trabalho, que faça uma cobertura do evento. A Fórmula 1 não tem uma cobertura há muito tempo. É preciso que a Fórmula 1 tenha uma cobertura e que a discussão evolua, para que a gente não fique aqui 30 anos depois discutindo as mesmas coisas. Nossa, o narrador não sabe o nome. Nossa, o narrador caiu de paraquedas. Nossa, o narrador é ruim. Era para a gente estar discutindo outras coisas aqui. Nós estamos no 20º ano do século XXI. 20º, 19º, sei lá quando muda o século. Era para a gente estar discutindo aqui qual o link para se assistir a corrida, quais as matérias principais, exclusivas que o canal subiu no site dele, qual é o gráfico que esse canal projetou para explicar as coisas. Entendeu? Quais são os convidados que esse cara tem? Qual a plataforma? O que você ganha na hora que você assina a plataforma desse canal? On-board exclusiva, rádio exclusivo, som original. Era para a gente estar tendo um tipo de discussão digital. A gente está tendo um tipo de discussão analógica, 30 anos depois. Tomara que isso acabe, Raposo. Tomara que a gente tenha um passo à frente na cobertura da Fórmula 1. Eu não tenho uma visão tão otimista assim, eu posso até estar errado. Diego Mascarenhas colocou aqui, né, que ele lá de Portugal, ele falou que em Portugal não tem transmissão desde 2009 e que agora está muito melhor e tudo mais, né, a evolução que teve lá, a oportunidade foi abraçada. Eu não tenho tanta esperança assim, porque a MotoGP saiu de um canal, foi para o outro, a qualidade caiu. A Indy está num canal aberto e às vezes fechado, se vê também é mais ou menos a mesma coisa, de entrar em. Mas você não acha que o impacto da Fórmula 1 não faria quem pegar, tratá-la como um produto acima de Cara, desses? a MotoGP tá lá no Fox Sports, assim, eu considero que a qualidade. Algumas corridas eles estão conseguindo levar o Alex Barros para comentar, então aí muda um pouco a figura e tal, colocaram um especialista lá também, o Tite, que eu não sei muito o que é, conheço a história dele, talvez uma falha minha. Pelo que tudo indica, você está falando da qualidade humana ou da cobertura do canal? A cobertura não houve mudança alguma, né? Porque eles entram na Moto 3 e fica até a MotoGP, mostra o pódio, tudo. Não houve mudança em que se vai ao ar. Pega o sinal que é recebido, internacional, e joga. Os treinos também? Eu estou em dúvida com uma coisa. Eu não sei se o Fox Sports está fazendo isso. E aí é falha minha. Se tiver alguém aqui no ao vivo para responder, responda. Se não, eu respondo depois no e-mail. Que é o seguinte: parece que eles estão mostrando os treinos de sexta-feira. Eu fiquei nessa dúvida, se estão ou se não estão. Aí seria um ganho, né, de cobertura, que coisa que o Sport TV não fazia. Mas eu temo que vai sair da Globo. De sábado eles mostram? A classificação eles mostram? Sim, de sábado sim. A minha dúvida, mas o Sport TV também passava os de sábado. A minha dúvida é que parece que os de sexta também estão sendo passados, e esse eu não tenho certeza. Mas
Eu temo que, assim, em termos de audiência, a gente vai ter uma queda muito grande, muito grande. Primeiro, por ter saído da Globo, mesmo se for para alguma outra TV aberta. E segundo, eu acho que se for para fechada, por matemática simples e pura, o Danilo Duarte está falando, ó, que o Fox Sports está transmitindo, sim, os treinos de sexta-feira da MotoGP, ao vivo. Ou transmitindo, né? Se não ao vivo, transmitindo. Mas eu temo muito para essa queda muito gigantesca que pode acontecer, e aí eu fico pensando assim, manutenção do esporte. Eu acho que os poucos que vão continuar seguindo vai ser o pessoal mais das antigas. Eu fico pensando na sedução do jovem. Se a qualidade realmente não mudar, né? Como, de repente, é a expectativa que eu estou que vai acontecer, que não vai ter mudança. Nossa, agora a Bandeirantes pegou. Nossa, olha a qualidade de transmissão que estão fazendo. Eu não vejo, sinceramente, isso acontecer. Qualquer outro, o SBT pegou, ou qualquer outro, Record pegou. Eu não vejo esses canais também fazendo isso que você colocou aí, né? De gráficos diferentes, uma cobertura diferente, explorando melhor o assunto. Então, eu temo que a gente só vai ter prejuízos e não... Não entendi? No mundo online, eu disse. Eu quis dizer no mundo online. Quem pegar no mundo online tem que trabalhar isso. Ou a F1 TV, mas eu vou explicar isso depois. O Will pediu a palavra, deixa o Will falar. O Will pediu, mas eu quero só concluir que a F1 TV a gente tem outra limitação, né? A primeira limitação é o dinheiro. E a segunda limitação é o inglês. Quem entende, pelo menos o básico do inglês, se sente confortável. Mas a grande população não entende nada. Mas não dá para garantir que ela não terá transmissão em português. Na hora que ela não tem uma televisão transmitindo e ela libera para um país, ela pode muito bem inserir o idioma. Hoje ela não tem português porque ela não é transmitida para o Brasil. Então não vai ter mesmo. Aí sim, aí é outro assunto. O Will, Bueno. Não, eu vou só um pouquinho na contramão do que você disse com relação ao público, porque eu já tenho uma visão exatamente o contrário, que eu acho que se a questão do você falou, ó, o público mais jovem talvez não vá consumir essa Fórmula 1 sair da TV aberta. Eu já acho que é o contrário, eu já acho que talvez o público mais antigo ali, que já não é muito acostumado com essa coisa de internet, eu acho que esses aí sim que talvez vão deixar de acompanhar. O mais jovem, ele já nasceu no mundo on demand, né? Ou seja, onde você assiste o que você quiser, na hora que você quiser, no computador, no celular, onde você tem já uma transmissão mais especializada. Eu acho que esse público ele já está mais familiarizado. E o que eu acho com relação à transmissão é o seguinte: olha, se ficar na TV aberta, ótimo, ok, legal. Mas o que eu falei, né, já semana passada, que eu tenho que falar é o seguinte: ok, fique na TV aberta, ok, mas que seja dada a opção de quem quiser pagar por uma coisa mais especializada, mais completa, que isso seja feito. É o exemplo que eu dei na cobertura, né, do futebol. Ou seja, tem uma transmissão do futebol na TV aberta e tem uma transmissão de futebol na TV fechada, que são transmissões do mesmo evento de formas totalmente diferentes. Uma que começa muito antes, que começa com os bastidores, que começa com entrevista mostrando o pré e depois mostrando o pós. Então, assim, se for para SBT, se for para Band, se for para... Se de repente alguma outra empresa comprar e repassar para a Globo, transmitir, mas que tenha uma transmissão, eu tenha a opção de ter uma transmissão mais especializada, seja via Fórmula 1 TV, seja via um canal fechado, e acho justo que seja cobrado por isso, para ter uma transmissão mais especializada. A minha grande crítica à Rede Globo era de que ela não me dava a opção de, por exemplo, passar a corrida no Sport TV, que eles fazem uma transmissão dos treinos, da classificação, ok, porque eles começam antes, eles colocam mais comentaristas, eles colocaram narradores que vivenciam mais o assunto. Você pega, por exemplo, o Everaldo Marques, lá, o cara é um cara que ele sabe dosar uma questão até de um bom humor, de interagir com o público e de passar informação. Coisa que na TV aberta a gente não tinha, e que na corrida a gente ficava preso à TV aberta. Então, seja quem for que pegar, eu só espero
que eu tenha essa opção de ter uma transmissão mais especializada e estou disposto a pagar por isso. A questão, assim, é importante a gente deixar claro que nada exclui, uma possibilidade não exclui a outra. A Fórmula 1 ela pode estar na TV aberta, na fechada e na F1 TV. Dá para ter toda essa combinação. Não estou falando que ela é provável, enfim, mas pode acontecer. Eu sempre achei, inclusive, que quando a TV magnânima Globo não transmitisse mais a Fórmula 1, fosse jogar tudo para o canal a cabo. Pelo visto, nem isso, né? Não querem mais nada, não querem o produto de nenhuma maneira. Agora, não querem o produto, por quê? Por que não querem o produto? Porque não tem brasileiro, como um de vocês dois abriu o bloco falando. Se a questão é brasileiro, ela caiu num buraco que ela cavou. Né? Esse canal educa as pessoas a só ver Brasil no mundo, a só ver Brasil na tela, a só ver campeonato que tem Brasil. Né? É o canal que compra um campeonato e se o Brasil é eliminado, o campeonato não é mais transmitido em outros esportes. Então, ela caiu no buraco que ela cavou. Se ela tivesse educado as pessoas a gostar do esporte e não do Brasil e o Will, os números hoje poderiam ser completamente diferentes. Completamente diferentes. Então, como assim, gostar do Will? Gostar do Will? O que eu tenho a ver com isso? Não, gostar do Will, todo mundo gosta. Eu quis dizer Brasil e o Will, a vinhetinha. Brasil achei que do cara você gostar do Brasil e do Will. Vocês não reparam em nada. Vocês não captam em nada. Enfim, vocês, como sempre, vocês ficam dormindo. Mas voltando aqui para o raciocínio. Eu continuo dizendo, eu acho que o Brasil não está preparado. O Brasil vive com uma televisão como um descanso de tela. E está na hora das pessoas acordarem. Porque é isso que o Will falou, tem que colocar no celular da pessoa. Deixa a pessoa assistir a Fórmula 1 no celular. Deixa a pessoa assistir a Fórmula 1 10 minutos depois que a corrida acabar, já até lá. Deixa a Fórmula 1 assistir no celular com um gráfico diferente, com narração. Esse negócio da narração, tem muita gente falando aqui no chat, eu estou vendo aqui o pessoal no chat, estão falando inclusive de preço lá fora. Está interessante a discussão no chat aqui. A questão da narração, o que a F1 TV faz hoje? Na transmissão que eu acompanho. Ela puxa espanhol, inglês, francês e alemão. E o som natural, né, que até um ouvinte mandou para nós uma mensagem dizendo que assistiu um final de semana só com som natural. Ela puxa a narração do país. Ou seja, a F1 TV, ela tem... Não na sua... Ela tem os planos, né? Ela tem um plano que ela tem um narrador próprio, né? Que é o Alex Jakes, enfim. Mas na versão F1 TV Pro normal, eu esqueci o nome dessa versão mais específica, que tem a tela dividida, enfim, se alguém lembrar aqui, depois eu falo. Mas na versão normal, que é a versão distribuída para a maioria dos países do mundo, ela puxa a narração de um país. Quem está falando inglês é o David Croft da Sky, é o narrador da Espanha, é o narrador da Alemanha. Agora, existe uma coisa que a gente tem que considerar. A chance, eu acho que se a Fórmula 1 for só para a F1 TV, é uma outra discussão. O mercado brasileiro é muito grande, é muito importante. A venda de carros, tudo, o tamanho, a população, a audiência que o Brasil dá para a Fórmula 1. Isso faz com que a Fórmula 1 tenha um interesse em manter numa TV aberta. Ou, no máximo, num pacote de TV a cabo que não seja... entre os mais caros. Então, há uma grande chance dessa coisa ser contornada de uma maneira. Tem muita gente com medo, né? Aliás, deixa eu falar que tem muita gente que nessas últimas 72 horas me mandou mensagem no Twitter, desesperada para pegar transmissões internacionais. Eu não deixei de responder nenhum, mas eu sou obrigado a dizer, calma, gente, calma, que as coisas vão se ajeitar. E espero conseguir ajudar todo mundo da melhor maneira possível. Mas há, Raposo e Will, para jogar para vocês, uma intenção, sem dúvida, de se manter num pacote mais disponível possível. A Liberty não vai dar dane-se para o Brasil, como já pode ter dado para vários outros países. Não vai, porque é muito importante o tamanho do mercado consumidor que o Brasil é. Então, calma, quem acha que já acabou, já era, nossa, o automobilismo do Brasil... Calma, vamos ver como vai avançar. Mas eu repito, é uma oportunidade para se abrir a cabeça e se buscar transmissão de automobilismo. E não abrir o satélite, jogar a imagem na tela com duas pessoas falando em cima.
há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Meu comentário foi em cima disso. Eu não estava nem discordando muito do que o Will falou. Meu comentário foi na perspectiva que eu tenho, pelo que eu vejo aí. Eu não vejo o F1 TV, tá? Já uma molecada gosta do F1 TV e tal, mas aí corre o risco de ser só em inglês e não ser um preço tão acessível. Então aí eu tenho minhas dúvidas se vai seduzir tanto. E as TVs que estão aí, cara, o trabalho, se for um pouquinho melhor, se conseguir entrar 15 minutos antes e 15 minutos depois, eu acho que é o máximo que vão conseguir fazer. Eu não vejo muita perspectiva. O que eu vejo com o que elas fazem com outros esportes a motor, não sei, só se for uma mudança, porque é a Fórmula 1, vão mudar completamente a filosofia. A Indy 500 milhas de Indianápolis entrou em cima da hora na Band, há 2 semanas atrás, 1 semana e meia atrás. Entrou também na Band Sport, entrou antes. Mas na Band estava passando coisa do futebol e tal. Acho que era, sei lá, 5 minutos para os carros começar a dar o comando de ligar o motor, foi quando entrou a transmissão. Então, mas assim... pô, aí, rapidinho, aí é que é um negócio que eu estou falando, a gente tem que se modernizar. Um canal aberto pode comprar a Fórmula 1 e pode começar a transmitir 5 minutos antes. Mas esse canal aberto pode ter uma plataforma digital em que ele coloca ao vivo. Você vai falar, não é o ideal? Não, mas aí você está no mundo moderno. Olha aqui, nós somos a. Fala uma televisão aí. A Globo estava fazendo isso. O pódio ia para a plataforma digital. Se quem quisesse ver o pódio era entrar no ge.com lá. E o pré-corrida também. Ótimo, já era alguma coisa, mas o pós-corrida, por exemplo, que a F1 libera o pós-corrida para o país. Não tinha, né? Pelo visto não tinha, ou tinha só para um pacote, enfim. Não, então, só na internet pro pódio. Não, eu falo pós-corrida, assim, a pessoa querer assistir na terça-feira, querer assistir na quarta-feira. Isso vai ser um valor importante da F1 TV. A F1 TV já libera para o Brasil. Só que ela libera por 7 dias. Quem assina a F1 TV, como eu, em 7 dias tem a corrida. É em inglês, mas eu repito, gente, eu duvido que eles não colocam alguém para narrar em português se eles entrarem no mercado como o Brasil. Duvido. O ano passado tinha, no site da Globo tinha corrida completa ali disponível por algum tempo. Mas assim, o que eu acho é o seguinte, você está falando assim, tem muita gente desesperada. Eu acho que tem. O público tem reações assim muito, como que eu vou dizer, extremas. Eu acho assim, não é nem para ficar desesperado, mas também não é assim para ficar isso aí, comemorando como se fosse, porque tem muita gente que bem ou mal, o único acesso que tinha era infelizmente a TV aberta, né? E tá lá xingando. Não é assim. Eu acho assim, eu vi muita gente ali no Botequim e em outros lugares xingando, comemorando e falando mal, assim, tipo assim, o tal do cuspir no prato que comeu. Eu acho assim, a Globo estava numa transmissão ultimamente, de algum tempo já, principalmente depois que parou de transmitir em loco, falha em muitas coisas, mas já né, tem o seu mérito, ajudou também a construir essa paixão que a gente tem, né? Então eu acho que nem vamos comemorar efusivamente e nem vamos se desesperar efusivamente. Eu, como otimista que sou, eu acho que as coisas vão se resolver para todo mundo. Eu acho que pode ter chance de estar numa TV aberta, para quem não tem condição de acessar uma TV fechada, de assinar uma Fórmula 1, uma F1 TV, e eu acho também que vai ser dada, que como o Fábio Campos falou, é uma oportunidade para dar a chance. Por que a gente não tinha Fórmula 1 TV aqui disponível para a gente com corrida ao vivo? Porque o contrato ali amarrava. Como é transmitido na TV aberta, não pode dar essa opção para outras pessoas. Então, eu acho que o principal lado positivo, eu acho que realmente vai abrir esse leque. Ou seja, vai estar disponível para quem quiser assistir na TV aberta, para quem só puder assistir na TV aberta, mas também para quem quiser uma transmissão mais especializada, como o Fábio Campos falou, aqui, no celular. Enfim, Reinaldo Ferreira, Ela Araújo, Cindy Heller, Marcelo Carvalho, Pedro Rodrigo, Diego Mascarenhas, Lincoln, a Grazi também estava aqui, Esther, muita gente participando dessa discussão, Edinaldo, enfim, se eu esqueci o nome de alguém,
Peço desculpas. Só tem uma coisa nisso que você falou, Will, que é interessante. Tem muita gente que confunde uma certa gratidão dizendo que a gente não pode criticar. Que teve alguém que veio aqui no nosso YouTube, acho que no programa passado, retrasado, e escreveu: nossa, vocês criticam a Globo, mas ela nos deu 40 anos de... Uma coisa é completamente diferente da outra. Você não pode não criticar uma má transmissão por causa de gratidão. E também as pessoas ficam com as pessoas têm um certo tom que parece que a Globo é uma boa samaritana, né? Que sacrificou o seu tempo, tadinha, para nos oferecer a Fórmula 1 tão boazinha e caridosa. Não, os caras estavam lá ganhando o dinheiro deles também. Então vocês acham que eles estavam passando para brincar? É um negócio, gente. Então as pessoas ficam com uma gratidão. Nossa, não fica... É claro que depois de 30, 40 anos é uma notícia que nós estamos aqui falando. Nós estamos reconhecendo que é uma notícia importante. Nós não estamos desfazendo de nada. Agora, aquele pessoal que vem não critique a Fórmula... Teve um que escreveu assim... onde que foi que eu vi? Eu não me lembro onde. Teve um que escreveu assim... Vocês não podem criticar a Globo porque ela não coloca propaganda nas corridas. Eu falei, mas é nivelar muito por baixo, né? Só porque não coloca comercial na corrida, pode fazer o lixo que for, né? Narrador ruim, transmissão mal feita, transmissão maltratada. Não é assim. Então, enfim... Uma coisa é você reconhecer. A televisão tem uma história com o campeonato, começou no ano tal, passou por essas fases tais e tais. Não tem nada contra isso. Agora, dizer que não pode criticar os erros atuais por causa disso, cá entre nós, né? É nivelar muito por baixo, né? E a grande chance do Reginaldo Lemos dar a volta por cima, hein? De repente, eu tava pensando nisso esses dias. Reginaldo saiu, não sei o que lá, uma perda, daqui a pouco a TV aí chama a Fórmula 1 e contrata o Reginaldo e tá lá ele de volta nos comentários. Aguardemos, né? Cenas do próximo capítulo. Mas voltando ao Grande Prêmio da Bélgica, a gente tem alguns assuntos também em abertos para a gente comentar. Dentre eles, o belo desempenho da equipe Renault neste final de semana. Tanto o Ricardo, mais o Ricardo do que o Ocon, mas o Ocon também, de certa forma, andando bem, o Will Bueno. Né? O desempenho da Renault realmente surpreendeu, né? E esperamos, né? Que... Porque a Renault é o seguinte, a Renault ela vai bem em uma corrida, depois fica umas 3 ou 1 ou 2 ali que vai lá e quebra, acontece alguma coisa, mas teve um bom desempenho, tanto na classificação, quanto nos treinos, quanto na corrida. O Daniel Ricciardo ali chegou numa briga lindíssima, né, com o Max Verstappen no começo da corrida, e até chegou, né, como eu falei, né, eu tava apostando na chuva, até cheguei e falei, não, vou colocar o Ricciardo no pódio, né, acho que o Ricciardo vai pro pódio. Não foi, mas foi um bom desempenho, conseguiu fazer uma volta mais rápida da corrida, que foi sensacional, né, o Daniel Ricciardo é um baita de um piloto, e o Ocon também, né, conseguiu fazer uma boa corrida, conseguiu colocar os seus 2 carros à frente de um carro da Red Bull, né, porque assim, se a Renault era a terceira força desse final de semana, imaginava-se, né, que a posição normal dela seria quinto, atrás das 2 Mercedes, atrás das 2 Red Bulls. Conseguiu ficar à frente de um carro da Red Bull e conseguiu se aproximar de McLaren, de Ferrari e de Racing Point no campeonato de construtores. Agora, a Renault ela está a apenas 9 pontos da terceira colocada, que é a McLaren. Então, essa briga de meio de pilotão promete, e quem deve estar ali de olho nisso é o Fernando Alonso, né? Que deve estar pensando, tomara que esse carro continue assim e até melhore para o ano que vem. Dá para acreditar nisso, no Campos? Uma consistência da Renault? Eu acho que não. A questão não é tão aleatória assim. A Renault já provou que tem um carro muito bom quando não tem asa, quando não precisa de asa, em pistas de alta velocidade. O Ricardo fez 4º lugar no ano passado na Itália, se eu não estou enganado. É uma característica do carro. O carro botou asa, acabou. Tirou a asa, o carro vai. Vai super bem em Monza. Pode anotar, vai super bem em Monza. Eu estava me referindo à questão das quebras, assim, né? Que às vezes ela quebra, né? Ela pode até ir bem, mas ela quebra. O Ricardo teve que encostar o carro na sexta-feira. Esse final de semana ela teve problema na preparação. Agora, a velocidade da equipe, falando da equipe Renault,
Está absolutamente provado. É uma característica de carro das mais claras que a gente tem, mais clara do que a Ferrari, inclusive, com as suas enormes deficiências. Quando não precisa de asa, pistas de alta velocidade, é igual a McLaren. Só que eu acho que a Renault é mais extrema do que a McLaren. A McLaren colocou asa esse final de semana antes do sábado e foi um desastre. Tiraram a asa. O Carlos Sainz classificou na frente das duas Racing Point. Ou seja, a Renault e a McLaren são um caso muito parecido nessa questão. Em pistas em que não é necessário carregar a aerodinâmica, como Itália, como Silverstone, onde a Renault foi bem. Agora, chega na Hungria, olha o que a Renault fez na Espanha, gente. A Renault não passou nem por Q3 na Espanha. Então é o seguinte, precisa de asa, os caras vão mal. Não tem asa, os caras vão bem. Podem anotar, vão voar em Monza. Se bobear, vem o primeiro pódio aí. É bom que acaba com essa chatice toda hora falar de tatuagem, do ABT Books. Nossa, isso é impressionante como se apegam a umas coisas boas. Mas tá valendo isso ainda? É uma aposta que eles fizeram, a televisão só fala nisso, os sites só falam nisso. Eu achei que era só uma corrida. Nessas pistas. Não. Se fizer o pódio, você tá me fazendo divulgar a informação. Se fizer o pódio, ele tem que fazer uma tatuagem. Aí a Sky pergunta isso para ele toda hora. Não sei como é que ele não xinga os caras só fazem a mesma pergunta para ele. Enfim, os caras vão bem. Então, em Monza, Raposo, os caras vão voar. Pode ser que venha a tatuagem, então. Brincadeira. E o Ocon com essa Renault entregando, tá quem aí do que vocês esperavam? Desse retorno dele à categoria, tá entregando o que vocês esperavam? Qual a leitura que dá para fazer do Ocon, Fábio Campos? Começando com você agora. Vamos lá, rapidamente. O Ocon tem uma deficiência em classificação nesse ano, que ele não tinha, né? Ele, na época da Racing Point, ele largou em terceiro naquela corrida em que ele e o Pérez se tocam. É naquele se tocam, ou é na seguinte? Aquela corrida de 2018, que tem aquela foto, né, linda da chegada no final da reta Camel, né, na chegada lá para Les Combes, que tem as duas Force India, era Force India na época, e uma Mercedes e uma Ferrari, aquela imagem muito bonita, né, que foi imagem do nosso podcast, eu me lembro. O Ocon fez terceiro, largou em terceiro naquela corrida. O Pérez nunca conseguiu largar em terceiro, com todos os anos de Racing Point, Force India, enfim. Então, estou dizendo tudo isso para falar que o Ocon era muito bom em classificação. Não voltou em forma em termos de classificação. Em corridas, eu não acho que o Ocon esteja tão mal assim. Agora, tem um companheiro dificílimo de superar, né, que seria muito difícil prever que ele chegaria ganhando do Ricardo, porque o Ricardo é um cara do nível top da Fórmula 1. Mas não está correndo mal, não, Raposo e Will. Eu acho que nas corridas ele tem sido consistente. As classificações dele são muito ruins. Não foi esse final de semana. Esse final de semana ele classificou em sexto, fez uma boa classificação. Mas normalmente não pode ficar no Q2. Quando o Ricardo passar para o Q3, tem que passar junto. É onde ele está sofrendo, Raposo. Agora em corrida não está mal, não. Não tem feito más corridas, não. Eu concordo. Pega o relator? Eu acho que ele tá fazendo uma temporada digna, assim, constante. Digamos assim, que talvez a gente se acostumou muito com o Ocon aparecendo demais, né? Às vezes até demais, né? Em termos de se envolvendo em confusão com o companheiro e tal, e batendo. Perseguição. Oi? Perseguição, piloto, que é isso? Para você continuar, eu acho que ele está sentindo a parada. Eu ainda acho que ele está sentindo, mas não acho que ele esteja mal. Sim, concordo. E fora que, né, com todo respeito, né, mas o Ricardo não é o Pérez, né? Eu acho que o Ricardo está no nível acima do Pérez. E bater o Daniel Ricciardo, né, andar próximo do Daniel Ricciardo não é para qualquer um, né? O Daniel Ricciardo ele disputou de igual para igual com o Max Verstappen, né? Então eu acho que o Ocon tá fazendo um bom ano de retorno aí, tá conseguindo, né, chegou ali atrás, conseguiu bons pontos para a equipe e acho que tá fazendo uma temporada muito digna. Agora, a gente Gasly. Rapidinho, Raposo, só para fechar antes da gente entrar no Gasly. A disputa, a gente falou no primeiro bloco, quem não viu, vai lá ouvir. A disputa do Ricardo com o Verstappen o Ricardo é impressionante como é afiado, né? E vai pegando a questão do freio, né? Ele sofreu muito com a questão do freio no começo da história dele com a Renault, mas ele vai pegando a questão do freio, é um cara, a dividida dele com o Verstappen. Vai ouvir o primeiro bloco, quem não ouviu, que a gente citou muito bem esse foi um raríssimo bom momento da corrida, lá no primeiro bloco.
Momento da gente falar de Pierre Gasly, Will Bueno, que mais uma vez, né, foi até um dos derrubados também pelo safety car, porque a estratégia dele, o único, né, largar com pneu branco, com pneu duro, só que o safety car foi cedo demais, e aí toda a diferença que ele tinha construído foi por água abaixo, ele seguiu com os pneus, não parou nos pits, mas aí depois teve que vir aí uma recuperação, longe de onde poderia ter terminado, mais uma vez encantando, mais uma vez andando bem. E saiu o negócio, né? Eu vi que não sei se foi a Ju Serrazoli, ou se foi outra pessoa, alguém intuitou algo do tipo Gasly da declaração. Eu sei o que aconteceu comigo na Renault, mas eu não posso falar sobre isso. Red Bull, Até, né? tipo assim, até nos comentários do tipo assim, venha logo o livro dele. Da Red Bull, né? Você quis dizer, né? Você falou Renault, né? Isso, mas Red é Red Bull. Bull. Ele vai revelar o quê? Não andou nada na Red Bull. Ele vai revelar o quê? Quem ele vai contar? Que sabotaram ele? Não sei. Diz ele que sabe o motivo. Mas assim, ó, independente disso, né? Foi um final de semana para ele, pessoalmente, especial, porque fez, né, um ano ali da morte, né, do Roubaix, que era grande amigo do Pierre Gasly, chegaram a morar juntos, andaram juntos e tal. Ele foi lá prestar uma homenagem ali. Cresceram juntos. Isso. Eles cresceram juntos, tem foto deles desse tamanho. Eles eram desse tamanho aqui, ó. Eles estavam juntos, já menino. Sim. Então foi, acho que foi um momento legal, né, de ver ele ali prestando homenagem e tal, e mais uma vez fazendo uma boa corrida, né, como você falou, ele acabou, quando o safety car entrou, ele acabou não parando, tanto é que ele ficou lá, andou na quarta posição, ele chegou a andar na quarta posição, enquanto os carros foram fazer o pit stop, e depois ele conseguiu recuperar o tempo perdido. E isso é bom que a gente, para quem acompanhou, né, a temporada do ano passado, teve todo aquele drama do Drive to Survive, dele lá, cabisbaixo, dele lá, psicologicamente abalado, e de repente ele recupera a sua confiança, a sua forma, e consegue bons resultados, né? Que bom, tomara. A gente sempre torce para que pilotos consigam desempenhar o seu trabalho da melhor forma possível, porque, né, isso aumenta a qualidade, né, do espetáculo, vamos dizer assim, né? E realmente ele fez uma ótima corrida, tem feito um bom ano. E fica a pergunta, né? Fica pergunta, não, é assim. Não faço essa pergunta. Não, eu fico pensando assim, ó. Porque o Pierre Gasly fala, engraçado, Will. A Mercedes não deixar o Bottas usar o botão é um absurdo. Agora o Campos não deixar você fazer a pergunta é normal. Não, é que assim, na verdade não é uma pergunta. É que eu fico pensando assim, ó, porque se fala, né, em Pierre Gasly, será que ele vai voltar para a Red Bull, aquela coisa toda? Mas eu fico pensando além disso, né? Será que o Pierre Gasly, de repente, ele está se colocando numa vitrine aí para, sei lá, caber sair do guarda-chuva da Red Bull e de repente pensar numa outra equipe? Porque, de repente, né, tem como a Red Bull parece que, entre aspas, muitas e muitas aspas, queimou ele, né? Acabou, não tem mais chance. Será que de repente aí ele está fazendo um bom trabalho para se colocar na vitrine para outras equipes, não grandes ainda como a Red Bull, mas enfim, outras equipes do grid aí? A Haas, pode ser. Pode ser a Haas, pode ser um caminho para ele. Não tem jeito, gente. O Will Gasly, eu ia falar aqui. O Gasly está fazendo um bom ano. Alguém escreveu aqui, o Helder escreveu aqui, está fazendo um ano sensacional. Claro, não tem como negar, está andando bem. Agora, a pergunta que eu não queria que você fizesse, você não fez. Eu achei que você ia fazer a pergunta: será que o Gasly de volta na Red Bull? Ele foi coibido de fazer, ele não fez. Não, mas eu não ia fazer. Eu falei, não faça essa pergunta. Eu jamais falei, não faça essa pergunta. Você tem que entender a malemolência da coisa. Não vai voltar para lugar nenhum, não tem futuro nenhum na Fórmula 1. A não ser que ele ganhe uma corrida com a AlphaTauri, aí muda totalmente a carreira dele. Não vai ganhar, porque ninguém ganha. Só um piloto que ganha. Então, não vai voltar. O Gasly, porque a gente não pode ter um pensamento só assim, existe o 0 e o 1. Existe
o tá pronto e o não tá pronto. Existem vários níveis. O Gasly tá bem, o Gasly evoluiu, o Gasly, enfim, é um cara que, né, parece até um bom menino, enfim, essas coisas todas que nem cabe aqui a gente dizer. Mas não é piloto para Red Bull. Já mostrou isso. Entendeu? Então não é que vai trocar de novo. Não vai. A Red Bull não está nem cogitando trocar. Porque não tem que trocar. A Red Bull não tem um segundo piloto à altura do Verstappen, nenhum dos três é. A carreira do Kvyat acabou, porque a chance de subir o japonês da Honda, Tsunoda, é enorme, enorme. Eu chego a cravar aqui que ele vai subir, porque é japonês, porque está ganhando corrida na Fórmula 2, e a pressão vai ser para ele entrar, e o Kvyat não faz mais nada, não rende mais nada. Mas uma coisa é analisar o Gasly, outra coisa é projetar uma Red Bull que ele já provou que não é a dele. E a gente já falou, quantas vezes a gente já falou aqui, Raposo, né, do que ele era nas categorias de base, né, de que ele é um piloto que nunca brilhou, enfim, aí bota esse cara lá em cima, não vai dar. A Red Bull já sabe com quem ela está lidando. Então, só para as pessoas não misturarem as coisas. Ele merece os elogios, ele fez a ultrapassagem mais legal da corrida, né, que foi na Eau Rouge, que a gente falou no primeiro bloco, dividindo ali com o Pérez. Não há a menor dúvida disso. Tá atuando muito bem. Mas não tem futuro mais na Fórmula 1. Quem vai contratar o Gasly? Entendeu? Só a Haas. Só. Alfa Romeo, talvez. O Racing Point, né? Racing Point não tem lugar nem pro Vettel. Gasly ou Stroll? Eu quero saber de vocês, Gasly ou Stroll? Essa pergunta é boa, Gasly. O Stroll tá andando bem. Eu quero saber quem que vocês vão responder. Vai, Raposo, vai, Raposo. Não, os dois, ouvinte do Café Sink Header. A minha resposta é na ponta da língua, Gasly. O Stroll, para mim, é a única duelo que o Stroll ganha é com relação ao Vettel. Todos os outros duelos, o Stroll contra alguém, ele perde. Então tá. Você acha que o Stroll contra o Magnussen perderia? O Stroll contra o Grosjean? Ele tá melhor do que esses caras, Raposo, não tá, não? Não, os da Haas tá complicado mesmo. Mas, enfim, eu acho que o Fábio Campos está com uma visão muito, muito, muito negativa. Eu acho que o Gasly está fazendo um excelente campeonato e que pode estar, sim, seduzindo. Quê? Acabei de imaginar. Qual visão negativa? Acabei de falar que ele está fazendo um ano. Não, mas falando que ele não cabe em nenhuma outra equipe. Qual equipe vai contratar? Qual é? A Ferrari vai contratar ele? Cara, eu não sei se o ano que vem Alonso ou se o fizer mais um, de repente, deplorável, pelo fato do Gasly ser francês, se não cabe uma subida do Gasly para Renault, por exemplo. Eu não vejo. Não, tudo bem. É uma colocação, mas eu não vejo acontecendo. Tem muita gente na fila. A Renault tem o Lungard, tá trabalhando no Lungard da Fórmula 2. A Renault tem uma fila para. Tá ruimzinho esse ano, né? O Lungard tá bem ruimzinho esse ano. A Fórmula 2 é um assunto para os apoiadores. Assunto exclusivo para os apoiadores. Tá vendo? Eu antes de você falar, você tem que ele me proibiu de falar de Fórmula 2 aqui, depois fala da que eu ia falar agora, né? Que tem um assunto bom na Fórmula 2, né? No final de semana aí tem um assunto bom aí, tem uma discussão boa, né? Assunto polêmico da Fórmula 2 aí para falar, né? Mas assim, ó, eu também acho. O pessoal que apoia o programa vai se saborizar, né, com esse assunto bom. Não, mas eu acho também assim que eu acho que o Fábio Campos está aposentando o Gasly muito cedo também. Também achei. O cara é 24 anos só, tá ali. Não me diga pra onde ele já queimou, gente. O Ayrton Senna entrou na Fórmula 1 com 24 anos. Eu não comer, não. Você não vou nem entrar nessa. Mas é que eu acho, de verdade, eu acho assim. Não tem como, Will. O automobilismo é percepção, e a percepção em cima dele, depois da Red Bull, não vai mudar. Tomara que mudasse, eu ficaria feliz. Mas será que não? Eu acho que já tá até mudando, que estão pedindo ele de volta para a Red Bull, já esqueceram que ele se prender no ano passado, já estão pedindo ele. Você que não vai entrar nessa de volta para a Red Bull, você é um cara sensato. Qual equipe seria para o futuro do... O Raposo falou Renault. Qual equipe? Mas é que assim, ó, o ponto que eu estou dizendo é o seguinte, a gente pensando no agora, eu acho que assim, ele pode ficar na AlphaTauri, pode fazer mais 1, 2, 3, 4 anos, e daqui 4, 5 anos pode surgir uma vaga. Eu acho que com 24 anos, eu acho que ele ainda pode evoluir, eu acho que ele ainda pode conseguir, de repente, uma vaga em alguma
uma outra equipe e sei lá, e conseguir um desempenho melhor do que ele tem na Red Bull. Enfim, eu só não o aposento tão cedo, né? Assim como a gente tocou no Stroll. Eu não estou dizendo que a carreira dele acabou. Eu estou dizendo que ele não vai evoluir de equipe. Eu acho que ele pode ficar aí se o Albon machucar, por exemplo, tomara que não aconteça isso, tudo bem, ele é o primeiro reserva lá. Agora, eu estou com o Sync Header aqui. A Indy é o futuro do Gasly. Vai chegar lá e vai destruir, vocês vão ver. Não, pode ser, mas eu acho que sei lá, de repente ele pode conseguir outras equipes mais para frente, como o Thiago Raposo falou, a Renault, por que não? Né, francês, porque ele, querendo ou não, ele está fazendo um bom desempenho e ele está, digamos, na vitrine, assim, se mostrando, sendo notícia. A gente tá aqui no podcast falando do Gasly. E isso, querendo ou não, pode contar para algumas coisas além do desempenho. Desempenho, mais visibilidade, faz bem. Por que não a Renault não pensar de repente, né? O Alonso não vai bem, né? Aqui, ó, a gente tem uns ouvintes muito perspicazes, né? O Edinaldo Ferreira, ele tem uma sacada sempre muito boa. Ele coloca aqui, ó, o Sainz não é grande coisa e não foi para a Ferrari? Tá aí, ó. Neste raciocínio que a Fórmula 1 tem hoje, de que tem que ter um piloto número 1 e número 2, aí o jogo muda. Pode ir para a Mercedes e pode ir para a Ferrari. Eu estou falando no desempenho, para ser contratar como piloto grande. Mas o Edinaldo tem uma sacada sensacional, porque a Fórmula 1 hoje só quer um piloto bom por equipe grande. Então, ele encaixaria na vaga de baixo perfeitamente. Exatamente. Boa, Edinaldo. Boa. Edinaldo esperto. Que malvado esse Edinaldo, hein? Que malvado. Fábio Campos, entramos nos 10 minutos finais. Eu quero que você fale um pouco mais. Live. Você não vai chamar para a live? Dá mais uma chamada. Você não falou da live nesse bloco ainda. A cara dele. Estou respirando, pessoal do podcast que não está me vendo, eu estou respirando. Esse silêncio se chama buraco. Esse silêncio não pode acontecer. Se chama buraco. Então, pessoal do podcast, eu vou tentar refazer minha frase novamente, como se nada tivesse acontecido. Fábio Campos, agora que nós entramos nos 10 minutos finais do programa, conte para o pessoal o que vai acontecer na quinta-feira, para chamar eles para vir na quinta-feira, para nos ouvir, para nos assistir. É um canalha, você é um cafajeste, você não ia falar isso, você ia chamar para outra equipe, outro piloto, você ia lembrar de... Tem um ouvinte muito perspicaz, que eu não lembro se foi no YouTube ou se foi no Instagram, que fala, esse Fábio Campos só corta, eu gosto dele, mas ele não deixa ninguém concluir uma frase. Eu passei o programa calado hoje, só fiquei levantando o dedinho o programa inteiro, não interrompi ninguém. Mas vamos lá, é para eu falar da live, então, ou você quer concluir a sua pergunta? Não, era essa a minha pergunta, eu te chamava para falar da live. Já tem horário, seu chefe, Raposo? Vai, a partir das 9h30 estou disponível. A partir das 9h30. Como é o horário do café aqui no YouTube? A partir de 9h30, né? Qual tinha aquele programa do Jô Soares, né? Era lá pelas 11h30, nosso é lá pelas 9h30. Eu gostaria que essa segunda-feira começasse às 9h, por exemplo. Não, depende assim, só de mim. Exatamente, ainda bem que você sabe, você é um cara consciente. Deixa eu chamar os ouvintes aqui, a gente tem muita gente no chat hoje, muita gente está ouvindo o nosso programa, tem muita gente ouvindo a gente no YouTube, né, Raposo? Muita gente, a audiência no YouTube está subindo, muito legal. A gente mantém uma audiência no nosso podcast que a gente quer manter, a gente sempre quis manter e está eventualmente subindo também. Então, assim, a gente está num momento que a gente quer entregar mais para os nossos ouvintes. E a gente vai fazer na quinta-feira um programa muito pessoal. Né? Não vamos falar de corrida, vamos falar de histórias de quem já viajou atrás da Fórmula 1, de quem já viajou atrás da NASCAR, no caso do Raposo. Enfim, de histórias muito pessoais para quem quer ir um dia, qual a sensação de entrar em Silverstone, de entrar no Oval, de entrar em Spa, de entrar em Monza. Enfim, a gente tem muita história legal para contar. E espero que os ouvintes compareçam aqui na quinta-feira para a nossa live, para a gente fazer um programa diferente. E muita gente, Raposo, quando eu coloco coisas de bastidores de viagens lá no meu Twitter, aqui no @CampusFB, tá aqui, sempre fica aqui, tem muita gente que fala, né? Poxa, eu queria ir um dia para essa pista, qual pista você recomenda? Vou falar sobre tudo isso, as características de cada pista para você se adaptar e o que você precisa saber. Quais os buracos você não pode cair, porque a gente já caiu em alguns. E é legal dividir, mas enfim, no fim das contas são histórias legais, são histórias mesmo de pessoais mesmo. Qual é a primeira coisa que você vê quando você entra
na pista A, B ou C. Enfim, curiosidades de quem gosta de Fórmula 1 e sonha um dia poder viajar para ver a Fórmula 1. Vai gostar do programa que a gente vai fazer aqui. Então fica a chamada, eu, Thiago Raposo, e o Will. O Will vai estar, eu não tenho a menor dúvida de que o Will vai estar, vai perguntar, vai interagir. Enfim, eu só não tenho história para contar, né? Eu posso. Ele podia ancorar, hein? Olha o âncora da quinta-feira aí. Agora com toda a magistral, de forma toda magistral, o Botequim GP, poderia ser o âncora aqui. Podemos. Será conversado nos bastidores. O fato é que quinta-feira, no programa 666, vocês terão aí histórias. Se vai ser o 666, eu vou ter que participar, porque eu tô já há 10 semanas pensando, quando for a 666, eu vou vir com uma camiseta diferente. Agora eu vou ter que vir, né? Porque assim, o Fábio Campos, com o coração aberto dele, como ele abriu para todos, virou o programa oficial. Está aberto para todos. Programa. Mas lembra do que eu falei? Se não der tempo de contar todas as histórias, e são muitas, só quem é apoiador que vai ficar com o restinho. Então, fica aí e vai ficar no YouTube. É o programa 666, ou seja, vai estar nos agregadores, então ninguém precisa ficar com medo de perder, não. Enfim, vai ser um programa muito legal. Muito bem, meus caros. Vamos entregar para vocês aí, sobrando 4 minutinhos para bater os 60 minutos, que é a nossa meta de não ultrapassar. Espero que todos tenham gostado. Semana que vem a gente volta aqui para falar sobre Monza, né? Para falar sobre mais um tempo sagrado. Não falaram nada do vencedor da corrida, hein? Ele nem apareceu na largada, na bandeirada, então. Ainda aquela escapadinha que ele deu na Buzz Stop. Impressionante como ele comemora, hein, Will? Impressionante como comemora cada vez menos. E a gente tem que discutir isso. Posso fazer só um registro aqui? Sim. É que nós começamos a gravação no dia 31 de agosto, né? Mas nós já estamos aqui a 5 minutos do dia 1º de setembro. Mas nesse dia 31 de agosto, morreu o 4º piloto brasileiro da história da Fórmula 1, Fritz Dorey, né? Que participou de três grandes prêmios apenas na Fórmula 1 no ano de 1959. Foi contratado pela Ferrari, né, para fazer as corridas de endurance, e sofreu um acidente em Le Mans em 1960 e teve, por conta desse acidente, sua carreira precocemente interrompida aos 22 anos. Né, e ele morreu hoje aos 82 anos, então fica aí o nosso registro aí para esse personagem importante, né? Sim, da história da Fórmula 1 brasileira. Bem lembrado. Hoje me chamou a atenção o Alexandre, né, do perfil Almanac F1 no Twitter, também comentou comigo hoje lá no Twitter, enfim. Não poderíamos passar sem lembrar. Você fez muito bem. É um pedacinho da história do automobilismo brasileiro, né? Então a gente nunca pode esquecer esse pessoal. E esse era um nome tão famoso, né? Tão quem já leu sobre a história do Brasil na Fórmula 1 sem dúvida, é um dos pioneiros. Então, junto com o Chico Landi, com vários outros. Muito bem lembrado, Will. Fica aí o registro mas o automobilismo brasileiro está morrendo aos pouquinhos, né? E hoje morreu, literalmente, um pedaço do automobilismo brasileiro. Eu quero fazer mais uma homenagem também, já que o Will fez. No último sábado, dia 29 de agosto, comemorou-se também, se é que se comemora, né? Mas enfim, aniversário de morte do Fábio Perin. Fábio Perin, que é um ouvinte exemplar, né? Era um cara que sofria aí com uma doença degenerativa. No fim da vida dele, ele já estava sem as mãos, parece que estava com, assim, as partes do corpo dele foi sendo amputado aos poucos, e era um cara que estava tinha e-mail dele todo o programa, e comentando e conversando. A gente fez um programa, uma dessas edições comemorativas, não sei se foi número 300, 400, uma dessas comemorativas, que a gente trouxe o pessoal para fazer com a gente, os ouvintes, e o Fábio Perin veio gravar com a gente nem sabe como é que ele se virou para estar com a gente lá ao vivo, mas enfim, no dia 29 agora, a gente teve um quadro por muito tempo, né, que era o quadro Fábio Perin, que era o destaque da corrida, era o destaque da corrida, era o troféu Fábio Perin que a gente dava. Então, o Fábio Perin aí para sempre na lembrança da gente aqui do Café com Velocidade, já que no último final de semana marcou-se, né, mais um aniversário de morte dele aí. Fica aí o nosso registro. Quem é das antigas lembra muito bem do Fábio Perin. Um dos nossos grandes.
até o último dia de vida nos ouviu, né? Nosso grande abraço. A mãe dele mandou relato que no hospital, lá internado, pedia para ela baixar os programas e tal. Então foi muito legal o depoimento. Então fica aí nossa tristeza pela partida do Perim, mas a gente sabe as situações em que ele estava vivendo no finalzinho. Os 4 minutos que eu estava dando de presente para vocês foram-se embora, então a gente encerra agora em cima do relógio. Um abraço para todos vocês, meus queridos. Semana que vem estaremos aqui novamente. E na quinta-feira, a live especial. Não se esqueçam disso. Até lá.